Eu preciso fazer aqui minha autodescrição e também pedir para a Dirley e Joana fazer o mesmo. Bom, eu sou um homem de aproximadamente 50 anos, estou com óculos, vestindo camiseta preta, calça azulada e um sapato. Tenho o cabelo bem grisalho. Boa noite. Boa noite, meu nome é Dirley, tenho 53 anos, cabelo grisalho também. Enfim, camisa, bermuda, tênis e um relógio eu ganhei. Isso aí. Eu não tenho cabelo grisalho ainda, tenho 37 anos e tenho cabelo louro e tenho uma camisa preta e uma calça azul. Graciela de Menezes, mulher negra de cabelo vermelho, crespo, curto, cortado à máquina na lateral, está fazendo as libras. E que também serão feitas por Cida Silva, mulher negra, cabelos cacheados pretos com corte médio, olhos pretos pequenos, lábios grandes e sorriso largo. Bom, a gente vai começar essa conversa aqui, que é uma conversa... Essa é uma conversa muito tranquila entre Joana e a Dirley, alguma coisa minha, mas principalmente vocês. Eu acho que essa é sempre uma oportunidade da gente, inclusive a gente registra as conversas no Instituto Moreira Salles. Inclusive a gente registra as conversas no IMS para o futuro, né? Isso vira arquivo. Eu acho que o lançamento do Mato Seco em Chamas é uma oportunidade muito boa da gente falar sobre algumas coisas importantes. É claro que a gente usou o lançamento do filme para fazer uma revisão da obra do Dirley. O primeiro filme que eu vi dele foi o Rap da Ceilândia, em 2005, eu acho, no Festival de Brasília. E revisando agora os filmes para essa retrospectiva. A retrospectiva soa um pouco fim de carreira, na verdade nós vamos ver ainda muita coisa de Dirley. Mas revisando os filmes, eu me dei conta de algo muito belo, na verdade, né? Que é a Ceilândia hoje, para mim, como observador do cinema brasileiro, como brasileiro, né? Como cinéfilo, como alguém que acompanha a cultura brasileira, a Ceilândia hoje ela é um lugar que não só estimula a minha imaginação, mas ela também existe como uma geografia muito mais bem definida do que ela era antes. Eu sabia que a Ceilândia ficava perto de Brasília, mas hoje ela significa algo muito mais para mim, né? E eu, aliás, sou pernambucano, né? Eu faço filmes também. Eu sempre senti principalmente sendo criança e na adolescência, uma distância muito grande desse lugar onde a gente está hoje aqui, né? A gente está no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, a Dirley também, Joana também não é do Rio de Janeiro, muitos de vocês são do Rio de Janeiro, mas a minha relação com o Rio de Janeiro, ela passa muito por essa central de produção de imagem que o Rio de Janeiro é, né? A Rede Globo de televisão, o Luiz Severino Ribeiro, a grande rede de exibição cinematográfica do Brasil, né, a Cined, a Atlântica. Então, o Rio de Janeiro é uma central de produção de imagem, e durante muitas décadas, lugares como vários lugares do Brasil não tinham muita vez na discussão da imagem, né? Pernambuco, com certeza, começou a fazer parte da conversa uns 20 anos atrás com mais força. E aí eu queria perguntar inicialmente para o Dirley se passado esse tempo, né, os filmes eles vão se amontoando, você começa a rever teus filmes e as pessoas vão mudando de corpo, vão envelhecendo durante muitos dos teus filmes. Se essa tomada de posição e essa ocupação de espaço é uma coisa que estava na tua mente, ou se você agora talvez consegue ver isso com mais naturalidade, ou com mais de maneira mais orgânica. Mas se você estava pensando nessa construção de ocupação de espaço
durante esse tempo da retrospectiva que a gente está vendo aqui. Antes de tudo, obrigado. Assim, fico muito feliz de obrigado, Kleber, todo o grupo do IMS, obrigado, assim, porque acho que é muito massa, assim, tu poder passar os filmes num tempo que é tão difícil de mostrar os filmes, né? É muito massa, assim, ver uma sala cheia dessa. Eu fico muito feliz, na verdade, assim, e obrigado a vocês terem vindo. Acho que não, Kleber, assim, quando eu comecei a fazer os filmes lá, cara, eu nem acreditava que faria um segundo filme, eu acho, sabe? Era algo assim, tipo... principalmente quando a gente fez o primeiro filme, que algumas pessoas viram, do curta, era uma coisa, cara, de vamos tocar o terror, sabe? Era assim. A gente não tinha noção do que era cinema, assim, no sentido de... A gente não era uma cidade... Eu não tinha cinefilia, no sentido clássico da palavra. Eu não vinha desse lugar de cinema, né? A minha relação era outra, eu jogava futebol, eu era profissional de futebol, de segunda divisão, terceira divisão, vivi 14 anos disso, recebendo dinheiro de futebol. Então, assim... Eu fiz esse filme com 35 anos, assim, para mim era tipo A primeira vez que eu fui ao Cine Brasília foi com o meu filme. Então, eu não tinha relação de circular entre Ceilândia e Brasília. Então, eu não acreditava muito nisso. Mas acreditava já naquele momento da possibilidade de falar, de tentar conversar sobre uma geração, vamos dizer assim, a minha geração, né? Estou falando da geração dos anos... Eu moro em Ceilândia há 48 anos. Então, era a geração de 74, que a gente ficava nas esquinas, como é no Brasil todo, desempregado. Mas Brasília, eu acho que tem uma característica... Periferias tem em todo lugar, vamos dizer assim, né? A Ceilândia não é muito diferente das demais periferias brasileiras. Porém, eu acho que ela tem uma história que é isso, ela está perto de Brasília, ela tem as características de Brasília, ela nasce como um processo muito violento, vamos dizer assim, de expulsão das pessoas. Você imaginar que 80 mil pessoas foram tiradas de um lugar em 15 dias, isso é quase que, né, é um processo de apartheid muito explícito, vamos dizer assim, né? Então, isso, para mim, nunca foi questão, inclusive, enquanto eu estava na esquina da Ceilândia. Para mim, era normal, eu estava lá, bebendo, jogando bola, desempregado, jogando dominó. Não tinha essa questão. Quando eu tive a chance de ir para a universidade, também, enfim, fui para a universidade mais velho, quando eu frequentei a universidade, aí caiu fichas, assim. Não porque a universidade tinha as leituras da universidade, pelo trajeto. Era muito engraçado, assim, que eu saía de Ceilândia, pegava, tipo, um ônibus, demorava 2 horas para chegar na Universidade de Brasília, e era muito engraçado, que era um ônibus super cheio, sabe? Lotado o ônibus, assim, e todo mundo, de segunda-feira, então, bebendo, jogando dominó, baralho, enfim, falando dos jogos de futebol, do time da cidade, e esse ônibus ia esvaziando muito, assim, ele ia esvaziando. Quando chegava na Universidade de Brasília, que era a última parada, ficava, em média, 3 pessoas, assim. Para mim, era muito absurdo. Esse dia caiu uma ficha muito foda, assim, né? As pessoas estavam indo trabalhar, a gente estava indo estudar, assim. Então, isso era imaginar que 3 pessoas da cidade iriam para a universidade, sabe assim? Numa cidade de 500 mil pessoas. Enfim, então, na universidade, quando eu comecei a fazer os filmes assim, caiu um pouco dessa ficha pelo próprio convívio com Brasília, vamos dizer assim, né? Todos os filmes, para mim, Brasília tem que ser vilã, na verdade, assim, sabe? Tipo assim, eu falo que eu odeio Brasília, né? Até gosto um pouquinho, mas não pode espalhar, não, assim. Mas eu, sabe assim... Na real, eu odeio Brasília, tem que manter a performance, né? Eu odeio Brasília, assim, sabe? Então, a ideia da cidade de Brasília, ela se impunha para mim nesse sentido, assim, que era uma cidade super opressora, que a gente, enquanto jovem que estava no movimento, não sacava isso, mas não tinha essa percepção. A gente tinha um duelo muito clássico, que era Rock Brasília versus Rap Ceilândia. Era o que tinha. Era Legião Urbana versus Câmbio Negro, assim, sabe? Então, tudo isso, eu lembro que a gente ia para shows em Brasília, na época dos shows do Congresso Nacional, dos anos 80, movimento punk, ia assim, tipo, 20 caras à noite, sabe? Lá para a porra de Brasília, assim. E chegava lá, velho, a gente arrumava briga. A gente ia para arrumar briga. A gente queria arrumar confusão. Aí arrumava e apanhava, obviamente, que o senhor já era tudo forte, mais forte que a gente, né? Mas a gente voltava, cara, e era muito doido, assim, que a gente voltava naquela solidão das madrugadas, no Corujão, que a gente chamava, o último ônibus. E no outro dia a gente contava histórias sem acordos, assim, e as histórias nós quebramos os caras na porrada, batemos os caras e tal, e tal. Então, assim, a gente criava um imaginário já muito doido desse adversário que era Brasília. Então, aí, para tentar mais ser sucinto na tua pergunta, assim, a coisa de Ceilândia vem assim, então... Eu faço o filme ali, pensando que sempre que é o último filme, e a única coisa que me estimulava a fazer os filmes, na verdade, não era o resultado do filme, era o processo do filme, sabe? A lembrança que eu tive sempre é do resto do filme. Para mim, o filme é o resto do filme, né? Porque a gente grava muito sem roteiro, a gente grava muito, mesmo sendo ficção, né, Joana? Aí a gente também pode falar um pouco sobre isso. Mesmo sendo ficção, a gente grava como se fosse um documentário.
uma coisa que eu creio muito, assim, uma espécie de etnografia da ficção, né? Mas, enfim, penso isso hoje, mas não pensava anteriormente. E o que ficava era essa memória das gravações. E isso foi se acumulando, essa memória, entende? E essa memória foi se acumulando a partir do momento também que a gente começou a passar os filmes nas escolas. Porque esses filmes todos a gente passava nas escolas. A gente passava mesmo, assim, a gente pegava um projetor, pegava né, e ia lá, assim, que eram histórias, assim, absurdas, né? A história de você chegar, assim, numa sala, eu lembro de uma sala que eu cheguei uma vez para passar o dia de greve, e aí, numa sala em Águas Lindas de Goiás, que é em torno de Brasília. E aí eu cheguei, aí a diretora me deu uma chave, tipo assim, sabe? Me deu uma chave para trancar a porta. Falei, pô, agora eu virei agente carcerário, fodeu, né, assim. Porque então, essa história da Ceilândia foi se acumulando nesse sentido. Então, a história da Ceilândia, para mim, nunca foi uma ideia como um dispositivo. Nunca foi uma ideia, como falando do cinema, não é uma ideia de dispositivo. É porque eu gosto de filmar ali mesmo. Gosto de filmar ali perto, é onde eu me sinto bem, é onde, né, a gente filma e bebe, chora e briga, e ouve Roberto Carlos. É por aí que a gente sabe que a Ceilândia se acumulou nesse sentido. Vendo hoje, na sua pergunta, assim, é óbvio que isso cria também uma melancolia, né? É um processo, dá uma melancolia ver aquelas pessoas também, e a gente. Obviamente que a gente fez os filmes, mas também a gente é de uma outra geração. E a gente percebe muito claramente o conflito geracional dos filmes. A gente percebe muito como o Brasil é um país muito dinâmico, e ainda bem que é muito dinâmico, e muito político, e as coisas acontecem de maneira muito rápida. A gente percebe também como o tempo também é duro, assim, com as posições firmes, vamos dizer assim. À medida que a gente toma uma posição também passional em relação ao objeto que a gente está, às pessoas que a gente tem, ou essa coisa do passional da guerra, a gente, obviamente, está sobre uma espécie de, eu acho assim, de tempo. Não é que eu nunca temi isso, não estou nem com isso, mas a gente está sobre um tempo do julgamento, vamos dizer assim. O filme também é um tempo do julgamento, sabe? Meus filmes, como exemplo, é engraçado. Meus filmes todos têm armas, assim. Eu adoro armas. Assim, todos têm armas, sabe? E fico imaginando como que a gente, tudo isso, né? Como que a gente perdeu essa noção de que essas pessoas também, a única coisa que elas têm, eu acho, é a memória. Uma pessoa que mais 40 anos desempregada na esquina, a única coisa que ela tem é a memória. Que ela chega na esquina, fala com as pessoas, e ela é um ser importante na história. Ela é o centro da história enquanto memória, né? E eu acho que a gente, num processo que a gente vive da dinâmica política, a gente só espera que essas pessoas morram, porque elas são, obviamente, distantes do que a gente pensa enquanto uma política de esquerda contemporânea. Então, elas são distantes, elas têm que morrer logo para a gente se livrar dessas pessoas. Então, a minha geração foi essa, assim. Então, quando eu falo das armas, eu até brinco assim, né? Antes do Bolsonaro, eu e Joana, a gente fez a motociata. Foi antes do Bolsonaro. O Bolsonaro fez a motociata agora. A gente fez em 2017/2018. Perdemos a maior chance do mundo de dizer o lucro em proletariado está à frente. Porque motoboy é o lucro proletariado, né? A gente, contra o imaginário de esquerda, perdeu uma chance absurda, assim, de dizer bem assim, ó, meu irmão, se a gente pôs os motoboy para tocar o terror, a gente sobreviveu. Então, era mais ou menos assim a Ceilândia para mim. A Ceilândia é esse espaço, para mim, hoje, quando eu vejo nos filmes, enquanto retrospectiva, de uma certa melancolia, porque, obviamente, eu faço parte de uma geração, como todo mundo é, que, inclusive, não consegue mais conversar tanto, como é óbvio. A gente vai perdendo o tempo da conversa, como é óbvio. Não é tão simples você envelhecer no cinema, da minha parte, não sei da sua, que também tem, né? E várias pessoas estão aqui, mas da minha parte, não é fácil envelhecer no cinema, num país em que, ainda bem, que o conflito político se estabelece 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. A gente sempre está perdido no espaço, eu acho, sabe? Mesmo conhecendo o espaço, a gente está perdido com as gerações, pessoas mais novas, com outras pessoas, com os desejos, né? E, ao mesmo tempo, você se impor em relação aos desejos, quando eu falo se impor no sentido de que, não, tudo bem, a gente é mais velho, mas a gente tem uma memória histórica. Como que a gente vai também se estabelecer nesse jogo de maneira franca e contraditória? Porque eu acho que a Ceilândia, assim como todas as periferias, ela tem que ser, a gente só entende um processo evolutivo dela, um processo de tentar pensar uma cidade melhor, na medida em que a gente estabelece gerações contraditórias, não gerações que são iguais. Mas, enfim, aí eu vou viajar, é melhor parar, até para a gente falar também. Eu queria lembrar que o nome dessa revisão dos filmes do Adirley é Ceilândia, Mon Amour, ou Brasília e Love You. Isso foi uma colaboração entre a equipe de cinema e o próprio Adirley veio com uma alteração que a gente gostou muito. Especialmente o Brasília I Love You com Y. I love you demais. I Love You demais, perdão. E eu queria
eu queria perguntar a Joana sobre aquele plano totalmente bem sucedido que a câmera não para e está sempre indo para a direita. É verdade, tá pra direita, né, velho? É verdade, velho. Tá pra direita, porra da câmera. Ela não para. Tinhas tocado disso, não? Então, nós conversámos muito no processo de fazer este filme, como é que seria a câmara, e testámos muita coisa. Uma das coisas que testámos tinha sido uma câmara à mão, logo no início das filmagens. E para nós era uma coisa que não estava a funcionar, não estava a bater muito certo, porque é muito importante, tal como a iluminação e os quadros são estabelecidos à partida de uma forma em que os atores sabem sempre onde é que está a luz, como acender a luz, como não existe objetos de cena, tudo é funcional, a diretora de arte é arquiteta. Era importante para nós que o quadro fosse rígido e definido de uma forma em que nós pudéssemos dar um espaço muito maior ao acidente, ao imprevisto, neste filme em particular. Então nós conversávamos muito que tipo de movimento é que podia ter esta câmara, e uma coisa que falámos muito era que, havendo movimento, seria... nós tínhamos essa ilusão que iríamos filmar muitas pans de rosto. Essa pan foi filmada no dia da eleição do Bolsonaro. Nós descemos para a rodoviária de Brasília às 8 da noite com a Andreia para ouvir o resultado da eleição, que seria o final da campanha do PPP. 2018. E pronto, não foi uma surpresa para ninguém que o Bolsonaro tinha sido eleito, mas aquilo que foi muito impressionante foi que assim que bateram 8 horas, Brasília desceu para o Congresso. Portanto, os carros rasgando, a galera fazendo o sinal de arma, as bandeiras do Brasil. E nós decidimos descer também da rodoviária para lá. Quando chegámos, como é óbvio, pronto, o Adrilei não parece propriamente um apoiante do Bolsonaro, então a galera caiu toda em cima da gente, estou filmando para quê? E eu sou estrangeira e posso ser ainda mais estrangeira, eu acho, assim. E o Chicão, que é a pessoa que faz som, tem quase 2 metros de altura, olho verde, cabelo louro. Então o Adrilei convenceu todo o mundo que nós tínhamos contratado ele na Ceilândia para ser nosso produtor de set, que éramos uma equipa da televisão alemã e que estávamos a filmar estas imagens para mandar lá para a Alemanha e que não falávamos português. E enquanto ele falava, nós estávamos ouvindo, né? Ficámos caladinhos e fomos entrando, eu e o Chico. E como tínhamos tido todas essas conversas Bom, para mim foi muito importante filmar aquele plano naquele momento. Porque havia toda uma tensão estabelecida no sol nascente com a eleição do Bolsonaro, que tinha muito a ver com a relação com o presídio, né? A primeira coisa que o Bolsonaro falou é que ia transformar a vida nos presídios muito pior, né? Nós estamos a trabalhar com muita gente que é ex-presidiária, que tem filhos, pais, presos. Então as conversas em torno da eleição eram muito... Se vai ficar pior, o que é que pode ser ficar pior, né? Como é que vai ser pior ainda? Falando que ele ia cancelar a visita durante 4 anos, as pessoas estavam muito assustadas. Então nesse momento de tensão mais direta, que era uma tensão que não era tanto a nível nacional, era uma tensão mais do que ia acontecer dentro daquele grupo de pessoas com quem eu trabalhava. Ter esse face-a-face com o inimigo, para mim, foi importante. E jogar nessa questão do corpo. Né? Tipo, 70% da Ceilândia votou no Bolsonaro. São os eleitores do Bolsonaro, é a dona da pizzaria onde a gente come, é a dona da padaria, são as pessoas com quem a gente trabalha. Então, como filmar de uma forma que eu pudesse ter um pouco dessa humanidade que a gente procurava no filme também. E pronto, foi isso. E depois o Adrilei viu as imagens no dia seguinte só, né? Enquanto negociava a produção. É um plano autoral de Joana, né? Então, assim, o plano autoral é dela. Assim, obviamente que a gente conversa muito, mas é um plano autoral dela, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que eu vi o plano no outro dia, eu falei, velho, eu achei foda demais, assim. Eu falei, caralho, velho, muito cabuloso. Porque, para mim, tem um retrato muito incrível, assim, das pessoas que estavam ali, a dinâmica social que estava ali, tudo. Essa da direita não sai aqui, não, tu falou agora. Essa da direita, também vou anotar isso aí. Essa da direita, que tá, sabe, é tudo muito... essas coisas todas parece que convergiram para aquele plano, sabe? E ele tinha, eu acho, também aquele plano, essa força, assim, você brinca assim, brinca não, é real. Tem um primo meu que tá lá, sabe? Falei, rapaz, é tipo o WhatsApp de família, né? Ó, o bicho aí, velho. Sabe assim? O plano, ó, meu primo. Sabe? Tem um primo meu lá, um bolsonarista lá e tal. Ainda bem que acho que não vai ver esse filme nunca, né? Obviamente. Aí, tipo, cara, eu achei o plano absolutamente incrível, assim. Eu acho que, assim, eu falo isso com afastamento, porque, de novo,
é a autoria da Joana. Eu acho um dos planos mais foda que eu vi, assim, dessa história do Bolsonaro, dessa história da gente abordar o processo, vamos dizer assim, da eleição de Bolsonaro. E o que mais me chamava a atenção, que não é necessariamente os bolsonaristas que estavam ali, né? Não é porque a pessoa vota no Bolsonaro que ele é bolsonarista, tem uma coisa muito diferente, assim, e a gente entendeu isso no processo político brasileiro, né? Não é necessariamente a pessoa que vota no Bolsonaro é bolsonarista, né? É muito diferente, assim. Eu acho que ali tinha essa história também, assim, sabe? Dessa relação dos símbolos, da imagem que a gente perdeu, sacou? Da força imagética que a gente perdeu, porque a direita sempre apoiou essas imagens, né? A direita tem muito mais força nessas imagens que a gente. O fluxo de ícones e símbolos o tempo todo no plano, né? AK-47, a cara de Bolsonaro. Os caras produzem imagem. Essa eu acho que é também outra contradição que a gente tem que lidar. Não adianta a gente ficar falando. As imagens são produzidas e os caras produzem imagens fortes. Se a gente não sabe lidar com isso, a gente tem que aprender a lidar com isso até para disputar essa relação política. Não dá para a gente pensar que a gente é fodão e está cheio que é super foda, né? Quem vai questionar a nossa, vamos dizer assim, o nosso acúmulo de informação, principalmente das ciências sociais, as novas gramáticas que a gente conseguiu estabelecer, todas as gramáticas que a gente estabeleceu, toda a nova linguagem que a gente estabeleceu para nomear as pessoas, nomear os espaços. Tudo bem, mas a gente, eu acho que produziu muito pouquinho mais sobre isso. Falando de cinema, eu acho, pelo menos. E os caras foram lá e produziram mais super estranhas, né? Sarah Winter jogando foguete no mistura de Game of Thrones vezes Guerra dos, né? É cabuloso, assim. E aquilo tinha um efeito cabuloso. E o que mais me espantava nessa história toda é como que a gente defendia. É engraçado, assim, porque aparecia, por exemplo, a Globo News, que a Globo News, então, agora é a vanguarda brasileira. Né? Há 5 anos atrás, ela deu golpe, né? Mas agora é a vanguarda brasileira. A gente esquece tudo em 5 anos, na verdade. Então, como é interessante que a gente ficava vendo o povo falando que vamos defender o STF, vamos defender o STF. Um dia eu estava bebendo, ouvindo Raul Seixas, lá no bar, lá, aí Raul Seixas estava... tipo, tu és o MDC da minha vida, né? Eu fiquei ouvindo, estava meio doido assim, falei, caralho, como é que eu posso defender o STF, velho, assim? O STF fez uma porra de uma política de encarceramento histórica sobre a gente, assim, encarcerou a gente, botou a gente nos piores lugares, entendo perfeitamente o lugar que ele ocupa, obviamente que entendo que ele foi, vamos dizer, nesse momento, o pilar, vamos dizer, de uma certa democracia brasileira, mas tudo bem, fez mais que a obrigação o STF, né? Agora, eu defender o STF? Não, desculpa, não. Enquanto conceito, não. Então, assim, eu fiquei na dúvida se a Sarah Winter é boa ou é ruim, até hoje eu estou assim, nesse dilema histórico, assim, no meu sonho, sabe assim? Eu acho que é por aí, velho, assim, a produção da imagem que a Joana fez, daquele plano, eu acho excepcional, assim. E quando eu vi no outro dia, eu falei, velho, monta isso aí, que isso aí é muito foda, e te vira aí com isso aí, se foda com isso aí. Porque, assim, tipo, se vira com isso aí agora, porque eu acho que é muito bonito, assim, o plano que foi feito nessa perspectiva, que também, a gente não pode falar, é uma convergência, né, Joana? É uma convergência que vai acontecendo. Filmes muito longos tem isso também, né? Como a gente filma muito longo, muita coisa vai acontecendo, como um imã, né? A câmera é tipo um imã mesmo, né? A gente também, é tipo fé, né? Um ato de fé também, assim, quando a gente vai filmar, de acreditar que aquilo vai acontecer, acreditar que uma cena muito foda vai acontecer. Mas fala, Joana. Não, eu estava só a pensar, Kleber, estavas a falar no início desse arquivo de imagens que existe também da Ceilândia e de Brasília. Nós temos os primeiros momentos daquilo que levou ao golpe, né? Então, quando tu dizes que é uma convergência, a primeira vez que eu filmei manifestantes de direita no Congresso, eram 3 caras em cima de um caixote a falar, como é que era? Nós temos que ir fazer o doutorado para o estrangeiro, porque não temos recursos neste país. E eu falava para a direita, não é possível que num país como o Brasil isto tenha alguma credibilidade, isto vai morrer. Eu, espera aí. Aí, na semana seguinte, já eram 15. Também tem essa relação, eu acho, com o espaço, que quando a gente chega naquela PAN, a gente já está filmando manifestação de direita há 5 anos atrás, né? Já filmou de muitas formas, já entrou, já fez plano aberto, já filmou de longe, já tentou chegar perto. E eu acho que estamos nesse momento, estamos nesse pensamento, tipo, que é... Quem está a votar no Bolsonaro são as pessoas que estão do nosso lado. Não é mais... a gente não pode pensar mais nisto numa relação Brasília e Ceilândia, tal como a Igreja Evangélica não pode pertencer a este discurso apenas. Nós estamos muito mais a pensar que filme é este e que contradição nós podemos viver num momento tão violento, num momento em que não tem como não sentir alguma coisa em relação a essa violência, num momento em que tu não queres, tipo... Não queres ser humano, queres mandar toda a gente para a puta que pariu e sabes, e de parar. Aquela perda de vergonha é muito impactante, né? Mas ao mesmo tempo pensar que são as pessoas que estão ao nosso lado e que o filme tem que chegar a termos com isso também.
Não, 3 pessoas ouvindo, falando Bolsonaro e coincidentemente, no final, ouvindo Eduardo e Mônica. Assim, ali é a premonição. Estão ouvindo Eduardo e Mônica, velho, caralho, isso vai dar merda. Eu adoraria ouvir uma pergunta aqui da plateia. Aqui. E o segundo ali. Boa noite. Ainda estou meio impactado com o filme, mas eu adorei o filme. E eu queria fazer uma pergunta para você, Adilei. Vocês estão falando da imagem, né, do seu filme, que ela é montada. Eu até estou achando legal ver isso, porque a gente eu, pelo menos, começo a digerir de outra forma. Mas o que me chama a atenção na tua obra, pelo menos o que eu assisti, é o som, é a música. A música me marca muito. Assim, eu vi aqui com toda a coisa do Branco Sai, Preto Fica, porque eu estou estudando e escrevendo sobre isso, e a música que está lá era a música que eu ouvia quando era criança. E aquela história, e tem as músicas maravilhosas ali. E dessa vez, você colocou a música que minha mãe ouvia, que era Roberto Carlos. E as duas têm um diálogo do Roberto Carlos, depois tem, acho que é o Odair José também, né? Tem. Então, vocês têm uma coisa da música, que é a música que não se ouve. Não vou dizer que seja em Brasília, vou falar de São Paulo. Eu morava em Pinheiros, que era a Zona Oeste, que é um bairro super classe média e tudo mais. A música que eu ouvia lá, eu não ouvia na periferia, na casa dos meus primos. Que eu ouvia a música do Branco Sai, Preto Fica, eu ouvia Roberto Carlos. Em Brasília é meio isso também. E quando você fala, me remete muito o som, né? A moto, a coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, desse som, sabe? Isso me chama a atenção no teu filme. A imagem também, mas o som e a música, para mim, é presente, assim. Tá, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho e vou passar um pouco para a Joana falar, porque, na verdade, a Joana, como eu, assim, lutou muito por essas músicas todas e por essa montagem toda, assim, junto com Cristina Amaral. Vocês conhecem Cristina Amaral? A montadora. A montadora é Cristininha. Assim, nós 3 lutamos muito por essa... discutimos muito essas questões, então eu vou falar um pouco, acho que a Joana pode falar um pouco sobre isso também, porque eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, é o mesmo nível de estar dentro do filme, né? Vamos dizer assim, a gente, desde o primeiro momento do filme até o último, a gente sempre esteve juntos no sentido de co-direção nesse sentido, né? Cada um tem autonomia para fazer o que quer e para brigar, principalmente, sabe? Então, assim, eu acho que é legal a gente, né? Depois, se quiser falar depois, Joana, assim. Não, acho que a música, para mim, é assim, eu curto aquelas músicas, assim, as coisas que eu gosto, na real, sabe? Quando a Leia fala aquilo lá, é a minha geração, pô, assim, eu fico doido, fico pirado, assim, sabe, na Leia, assim, quando ela fala aquelas coisas de, meu sonho é ter, ganhar dinheiro de petróleo e montar 5 puteiros, assim, sabe? Eu também, meu sonho também, sabe, assim, tipo, sabe, porra, era a minha geração que estava ali, naquela disputa imaginária, sabe? E ela projetada na figura do pai, né? Porque ela tem essa obsessão pela figura do pai, e está muito colada no filme, assim, e reencenando aquilo, porque o filme também tem... O filme não é documentário clássico, como as pessoas estavam num debate anterior e disseram as meninas são elas mesmas. Não são nada delas mesmas, são atrizes excepcionais, aquelas meninas ali, são absolutamente maravilhosas, assim. Elas mesmas também, é quase que um discurso preconceituoso contra o corpo periférico que atua. Sempre é assim, o corpo periférico que atua, ele é assim porque está falando dele mesmo. Não, está falando dele mesmo projetado numa tela de cinema, numa relação imagética, em que ela cria outras tantas situações de atuação inacreditáveis, assim. Então, eu adoro aquelas músicas. Então, aqueles bar lá, é os bar que eu vou. É mais ou menos assim, sabe? Assim, é onde eu curto ir dançar, e beber, ficar bêbado, e chorar, e os caras me carregar, os caras amarram na moto, a gente leva embora, assim, sabe? Bebe pra caralho, assim. Essas coisas são as coisas que eu curto, porque eu sempre curti, na verdade, sabe? Assim, Robertão, então, eu só ouço Robertão, velho. Robertão, se tiver aí um coraçãozinho para ele, vai ver o filme e tal. Assim, eu adoro o Robertão, assim, eu fico rodando acelerante de carro 24 horas ouvindo Roberto Carlos em looping, velho, assim, é a minha história, sabe? Porque o Roberto Carlos é tipo tem tudo que você imaginar, né? Se eu tivesse descoberto o Roberto Carlos com 15 anos, então, eu estava feito, porque ele tem música para todo mundo, velho, assim. Qualquer relação amorosa, o Roberto Carlos tem uma música, né? Para roupa, para camisa, para baixinha, para o esticado, para o gordinho, para não sei o quê. Ele sempre fez esse dicionário de pessoas assim, né? Então, o Roberto Carlos sempre foi da minha geração. E as músicas estão ali são isso. O rap, como exemplo, o rap final. É também que a Leia cantava 24 horas. Então, a construção, tanto musical quanto do som, a gente lutou muito por ela, junto com o Daniel Turim também, né? Junto com o pessoal da finalização. Mas era uma luta que a gente tinha, porque a gente pensava assim, muito mais do que... A gente queria fazer um filme também que flertava com o gênero.
ou ficção científica, ou bang bang, sabe? A gente tinha muito essa... Eu sempre falava, vamos fazer um western, né? Bora fazer um western, assim. E era o que vinha na cabeça da gente, vamos filmar John Wayne, vamos filmar, sabe? Essa doideira que a gente tinha de uma cinefilia da geração, entende? Então, a música tinha muito a ver com a tentativa de construção também de um gênero, de uma lenda. A gente queria buscar uma lenda, era isso que a gente buscava, a lenda. A música, historicamente, criou lendas. O rap, a música brega, né? Elas sempre criam lendas, assim. Então, era a tentativa de achar uma lenda, de achar o momento da lenda, vamos dizer assim, né? O nosso filme tem isso, inclusive, assim. A gente sabe perfeitamente... A música do puteiro. Música puteira, sim, também. Música puteira, música evangélica. Eu adoro música evangélica, assim, na real. E não sou evangélico, mas adoro música evangélica, assim. Eu fico pensando como que você fica imaginando, assim, cara... Me tocava muito, antes do cinema, no tempo desempregado, como exemplo. Não que o cinema não esteja desempregado, né? Mas, assim, antes do cinema, tinha uma coisa que era muito doida, assim, que me tocava, que era como eu ouvia as músicas segunda-feira do desemprego. A gente bebia muito, a gente foi uma geração que bebeu muito, né? Graças a Deus, a gente bebe muito, assim. E a gente ficava bêbado, segunda-feira, sentado na beira das igrejas, ouvindo as músicas, assim, e aquelas coisas mais lindas, assim, que a gente chorava, pô. Tipo, sabe, chorava, a mesma coisa de ouvir música americana. Música americana, eu não sei uma palavra de inglês, sei duas, bad, man, eu sei essas coisas, boots, assim, eu sei tudo. Mas, assim, como que a gente ouvia as músicas americanas, cara? A letra pouco importava. O que interessa é a harmonia. Você está falando do Brankside. O Brankside, o Charlie do Brankside, né? Charlie, tal. A minha geração, quando essa música tocava, a gente ia dançar, se apaixonar, e chorava. Quando eu fui fazer o Brankside, que tinha que traduzir, eu sabia que Charlie era um cachorrinho que tinha sumido, velho. Imagina, então, sabe, a letra não importa. O que interessa é aquele sentimento do corpo que está naquele espaço, aquela relação, para mim, é a relação com o espaço. Então, acho que a música, para mim, foi isso, e a musicalidade, e o som do filme sempre foi isso, o som dos objetos que estão quebrando, o som do carro, o som daquele que a gente chama do carro da polícia, sabe? Aquela doideira que existia, o carro da polícia era uma doideira, a gente ficava lá filmando a noite todinha e ficava dormindo muito. O som do helicóptero, que você coloca muito nos filmes. É tudo isso, é todos, assim, eu adoro, é isso, sons de gênero, né? Helicóptero, carro, música de western, sabe? Tiro, é filme de gênero, é a minha relação com o cinema. Eu assistia 3 filmes na minha vida, até hoje, assim, ficava assistindo em loop, né? É Blade Runner, tal, é Mad Max, sabe? É isso que eu assisti, então, isso está na minha cabeça, assim, de alguma forma, muito presente. Obviamente que eu nunca vou fazer isso. Mesmo que eu queira fazer isso, é outra coisa que eu vou fazer. Mas, assim, que nós vamos fazer no caso do Mato Seco. Mas o que tinha de muito presente na coisa da música, para mim, sempre foi essa, a questão de gênero. Não sei se é muito a acrescentar, mas eu acho que o som, da minha parte, pelo menos, é o lugar... Eu não consigo muito bem, apesar de fazer também direção de fotografia neste filme, eu não consigo muito bem pensar em imagem. Eu acho que a gente não conversa, na verdade, muito sobre imagem, porque é muito mais uma relação com o espaço que está montado, o que é que nós estamos a filmar, como é que a atriz está naquele dia, sabes? Então é aquilo que eu acho que eu penso, ou que a gente pensa, quando está montando a câmara, é uma coisa muito mais imediata, sabes? E o som, eu acho que era onde a gente conseguia ter mais conversas, assim, na verdade, que é tipo, o som tem que ser, de ter um rigor de som. Eu briguei muito, e tu também, pelo som das plataformas, por ser sobretudo diegético, por não ser um som construído. A gente não cria som de arquivo, a gente cria que se a construção daqueles objetos tinha que poder existir naquele espaço, se a gente todos os dias ia dormir felizes que tinha construído uma plataforma de petróleo na última rua do Sol Nascente, então o som também tinha que pertencer àquele espaço de qualquer forma, sabes? De uma relação muito documental, eu acho. Eu acho que o som, na verdade, é o que mais tem documental nos nossos filmes, porque por milhões de razões. Porque se há festa na rua, a gente não filma, porque se o barulho atrapalha alguém que tem que levantar cedo, amanhã a gente para, porque é muito através do som que o filme se anuncia na cidade, aquela plataforma ouvia-se a quilómetros de distância, né? Então, a partir do momento em que, talvez com uma imagem, as coisas pudessem até... As pessoas pudessem até não entender muito bem o que se passava ali, mas o som anunciou a ficção daquele filme à cidade inteira, né? Até ao ponto em que nós alugámos aquele lote que é na segunda rua, numa das últimas ruas do Sol Nascente. E no início nós fomos porta a porta, com a Chitara, que conhecia muito bem as pessoas ali, dizer, estamos a fazer um filme, vamos filmar assim, é um processo muito longo, vamos filmar durante muito tempo. E as pessoas estavam curiosas e juntavam-se lá, né? Ao fim de 1 ano e meio, todas as noites, houve um vizinho que veio bater à porta e disse, estou ligado, o que é que está acontecendo? Vocês acharam petróleo mesmo e estão a dizer que estão a fazer um filme, né?
E aí o cara queria pedir, pronto, queria que a gente repartisse e estava certo. E primeiro que a gente conseguisse explicar para ele que não era petróleo, o petróleo ali no chão, né? Tipo uma data de óleo. E a gente, não, mas não é, isto é um filme mesmo. Enfim, então tem essa relação também. O som é uma performance do filme na cidade, eu acho, talvez mais que a câmara, porque a campanha do PPP era som que ecoava, era o jingle, era a música, era tudo isso também. A câmara sou eu e a Natália, sou uma equipa de 2 pessoas, é uma coisa super pequena. A gente facilmente também, a gente não conversa muito também, só anda, é muito bruta as duas, só anda puta da vida, então também passa meio despercebida assim. É isso. Não, tá massa, eu acho que é isso. Obrigado, hein? Obrigado a você, velho. Valeu a pergunta, viu? Obrigado demais. Olá. Primeiro eu quero agradecer a Adley e Joana pelo filme. Essa é a segunda vez que eu assisto. A primeira vez que eu assisti foi no Festival do Rio. E uma coisa que eu estou muito interessado em te perguntar é que você mencionou essa gravação que vocês gravaram quando o Bolsonaro ganhou. E em uma entrevista que eu li com você, Adley, recentemente, é que o filme começou a ser gravado em 2017 ou 2016. E ele foi lançado em 2022. E você também mencionou que vocês dois trabalham sem o roteiro. Então eu fico muito curioso porque o filme tem uma estrutura, não é um filme exatamente de trama, mas há um certo fio condutor, chegando até o momento de um certo ápice, talvez, e eu estou muito curioso como a estrutura desse filme que vocês dois fizeram junto, e até dos seus outros filmes, como ela é feita, como você pensa na estruturação da narrativa. Por exemplo, vocês têm um esqueleto de aonde vocês querem que o filme progrida, aonde vocês querem que seja desenvolvido, ou tudo é descoberto no momento da montagem, quando você tem todo o material já filmado ao longo desses anos? E também uma pergunta para a Joana, não quero me alongar, desculpa, mas você gravou curtas-metragens antes de você ter feito essa colaboração com o Adley, e esse é o primeiro filme seu que você dirige, e eu queria saber como foi esse processo de dirigir um longa ao mesmo tempo que você faz a fotografia, porque para mim parece absurdamente difícil, então eu estou curioso. Muito obrigada pela pergunta. Talvez eu possa falar um pouco da direção e do roteiro e depois tu falas do resto. O que o Adley está a falar, que ele falou do início dessa questão da direção, de ser muita briga, na verdade é mesmo muita briga. Nós decidimos logo no início de fazer o filme que no dia em que nós disséssemos assim, vamos fazer dessa forma porque tu queres, que nós perdíamos o filme que estávamos a tentar fazer. Então que nós íamos lutar sempre por não ser nunca uma concessão ao outro, mas por, se não está funcionando assim, a gente vai e faz e refaz e tenta desta forma e acha um lugar que possa fazer sentido. Então nós deixávamos as atrizes em casa 2, 3 da manhã e continuávamos conversando e emendávamos a noite e tentávamos entender o que fazer amanhã, e acho que lutámos muito também muito nessa coisa, tipo, um diz mata, o outro diz fola também. Filmámos durante 18 meses, num processo meio alucinado, e isso só foi possível porque estávamos os dois juntos. O Adley é muito generoso enquanto realizador, eu acho assim, porque ele é muito aberto, ele é teimoso para caralho, tipo, não dá, mas ao mesmo tempo é muito generoso, no sentido em que ele ouve tudo, assim, sabes, e com muita abertura. E isso torna o processo também de co-direção muito fácil. Acho que ele ouve muito melhor do que eu, por exemplo. Eu sou mais cabeça dura, assim, se eu tenho... Ele não, ele consegue dar um passo atrás e pensar e voltar e refletir e tentar de uma forma ir para outra. O que estás a falar em relação à direção de fotografia, apesar do processo ser muito difícil enquanto co-direção, porque a gente também quis que fosse também, e levou isso às consequências todas também, eu acho, nós confiamos muito no outro. Ele é muito melhor diretor de atores que eu sou. E eu sou muito melhor diretora de fotografia que ele é, porque ele não sabe nem fazer foco. Aí nós confiamos muito. O roteiro, nós escrevemos os dois, nós levantámos o filme, os cenários, nós lutámos por eles, mas quando chega à altura de filmar, eu estou completamente tranquila do Adley ir a falar com as atrizes durante 2 horas, como ele está, de eu ir montar como é que a gente vai filmar nesse dia e mais tarde. Então tem também essa divisão, eu acho, de coisas que nos permite também quase que dividir, confiar um no outro naquilo que a gente faz melhor, né? Em relação ao roteiro, há um roteiro que nós escrevemos que é um filme de ficção, onde estão todos os elementos que estão no filme final, na verdade.
que é super útil. Bom, é útil para levantar dinheiro, porque os editais pedem um roteiro, mas é útil também para uma primeira conversa com as atrizes. Quando nós fizemos 6 meses de procura das atrizes que estão no filme, de ir em bares, em postos de gasolina, em padarias, tentar achar quem é que nós queríamos, com quem é que nós queríamos trabalhar. E quando é muito difícil convencer alguém a sequer a vir para uma conversa num lugar onde não há cinema, né? Tipo, essa ideia de criar a possibilidade que nós podemos fazer um filme juntos quando não existem muitos filmes a serem feitos na cidade e não existe uma sala de cinema na cidade, é um primeiro bloqueio. Mas se a gente senta com um roteiro, né? Que elas podem ler e podem tentar... Eu acho que, para mim, o que era mais importante era... as expectativas do filme que ia existir estão lá nesse roteiro. É um filme político, nós vamos achar petróleo, nós vamos declarar guerra ao governo e nós vamos declarar guerra ao Brasil. Então não há ninguém que entre neste filme a pensar que vai fazer uma coisa e o filme depois é outra. É isso que é desde o início, a proposta é essa, e quando a gente entra todos para a mesma aventura, com a vontade de viver a mesma aventura. A partir daí, nós nunca escrevemos diálogo, ou nós escrevemos diálogo, mas nós nunca filmámos diálogo que nós tínhamos escrito. E nunca sabemos o que é que vamos filmar amanhã. Então o roteiro existe, ele existe enquanto espaço. Se tudo der errado, nós filmamos o roteiro porque temos que entregar um filme assim no final de um tempo. Então é uma espécie de plano B também que está lá, mas ao mesmo tempo aquilo que acontece é nós conversamos, passamos muito tempo juntos em filmar com a Chitara, com a Leia, com a Andrea. Elas vão falando alguma coisa, a gente pensa como é que isso se relaciona com a personagem do filme, propõe, talvez amanhã a gente repita essa história no lote, ou talvez amanhã a gente repita essa história em frente ao Congresso. Aí começa a pensar como criar essa situação, como criar essa cena. Então o filme está sempre aberto àquilo que é a urgência do presente que está a acontecer, tanto em termos políticos no país, quanto na vida das personagens. E está sempre reagindo. Eu acho que é isso, para mim, que eu não teria muita vontade de filmar a ficção, a ficção tradicional que tu vais filmar o roteiro. Mas eu tenho muita vontade de entender o que é este espaço em que nós propomos personagens, situações, mas eu não sei, o filme está sempre fora do controle, é uma espécie de coisa que está sempre dando errado e que a gente nunca consegue entender e tem sempre que correr atrás, sabes? Então é um pouco assim. Eu acho que é isso, assim. Menos é coisa do foco, é mentira dela, assim. Foco eu sei, pô. Automático, tem um automático lá, você vai fazer foco, não vai fazer foco automático. Não, assim, eu acho que tem muito isso, assim, e eu acho que tem uma coisa que é assim, cara, eu creio nessa história assim, sabe? Eu creio numa história em que você cria arquétipos, em que você lida com os arquétipos de uma forma documental, e isso gera uma outra coisa, é quase que uma tese de uma antítese, assim, sabe? Eu acredito muito assim que você cria essa ficção, exagera na ficção com as personagens, porque a gente falava isso para elas. Todas elas são exageradas no arquétipo que elas criaram. Chitara, como exemplo, né? Chitara é do Thundercats, pô, sabe? Lembra do Thundercats? É a Chitara, né? Assim, no começo do filme era Pantera. O nome do personagem no texto inicial era Pantera. E ela disse, mas eu assisti, era Chitara, não era Pantera. Então, mas é Chitara, a mesma coisa, assim, sabe? Então, a gente exagera nesses arquétipos, assim. Eu acho que exagera no sentido de acreditar que aquele arquétipo é possível. Cria uma situação antes do filme em que a gente vive aquele arquétipo. Então, antes do primeiro take da Chitara, era a Chitara, acabou. Agora você é Chitara. Precisa de quê para virar uma lenda? Criar uma música? Vamos criar uma música. Essa música tem que tocar no lugar pop da cidade, que é onde? É no boteco da Marta. Vamos no boteco da Marta e vamos tocar lá. Se bombar lá, bomba em qualquer lugar. Sabe assim, mais ou menos assim. Então, a gente cria esses arquétipos todos, a partir desses arquétipos todos, a gente vai filmar enquanto documentário, cara. É o que eu estou chamando de etnografia da ficção. Ser etnógrafo é uma ficção, é muito simples, assim. Sabe? Você acredita que o personagem existe enquanto uma ideia de um real. Não, ele não deixa de existir no período do filme, que é 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pessoa leva aquilo para casa. Ao contrário de muito processo de ator, né? Que o ator fala assim, tem que deixar o personagem lá, né? A gente fala, não, deixa o personagem contigo, velho. Comigo não, leva contigo para casa e dorme com ele. Não deixa, esse pepino não é meu, cara. Pepino meu é outro também, sabe? Assim, é uma ideia de que a gente possa criar essa verdade com a cidade. E criar lenda. Só existe a lenda quando a gente acredita. A lenda só existe quando os motoboys começam a chamar a Chitara de Chitara. Aí virou a lenda. Porque aí eles é Chitara. A Leia chegou. Aí, quando a Leia chega, os caras desligam a moto, porque eles sabem quem é a Leia. A Leia chegou, a casa parou, é mais ou menos assim, sabe? Então, todas essas lendas são criadas, assim. É uma ideia de construção de lenda. E eu acho que essa construção de lenda, é o que eu estou falando, é só num processo muito longo, eu acho, tendo essa fé. É um ato de fé também, sabe?
Quando a gente faz aquele petróleo lá, é um ato de fé, cara. A gente acreditava que saía uma coisa dali, mesmo que fosse merda, mas do chão saía alguma coisa, sabe? Enquanto a gente não viu uma ideia de que existia um petróleo saindo dali, para nós, enquanto equipe, aquele petróleo existia, o filme não começava. Enquanto a gente não botava fogo no óleo, particularmente, quem bota sou eu, que eu produzo para isso, para botar fogo em óleo, sabe? Que é a coisa mais emocionante que existe. Joga o fogo sobe assim perto de tu, é doido demais, sabe? É doido, cara, é doido demais, assim, sabe? Dá uma energia cabulosa, assim, e tu, se não morrer, tu tá bem. É mais ou menos assim, tu tem duas chances, morrer ou ficar energético, assim. Então, essa energia que eu estou falando para você, eu acho... Aí estou falando do tipo de filme que a gente faz, que é um filme muito pequeno, que é dentre uma de 10 mil possibilidades de se realizar um filme. A nossa possibilidade de realizar um filme, aquilo que eu acredito, é nesse tipo de filme. Então, eu tenho vontade de fazer esse tipo de filme, entende? Eu tenho vontade de me aventurar naquela história. Fora daquilo, eu não tenho vontade nenhuma. Então, essa ideia da vontade também, obviamente, é passada para as atrizes, assim. A gente falava assim, atuação, como exemplo, né? Eu lembro que a Chitara, a gente mostrou vários filmes para ela, né? Quando ela viu Apocalipse Now, ela pirou, assim. Ela viu, porra, esse aí que é o Marlon Brando, caralho, velho, eu quero ser igual ao Marlon Brando, sabe assim? Então, é tudo muito contraditório, sabe? É tudo muito jogado num espaço em que essa teoria, ou essa nossa pré-ideia de que seja um mundo contemporâneo, de uma certa esquerda, aquilo cai por terra, assim, em 10 minutos, na verdade, assim, sabe? Esse mundo que eu tenho, pelo menos eu acho que muita gente tem, que a gente vai chegar lá cheio de ideias e teorias e só idealizações, aquilo vira uma cartilha no sentido não negativo. Não estou dizendo cartilha negativa, muito pelo contrário. Eu faço filme de cartilha, inclusive, também. Estou dizendo cartilha negativa. Estou dizendo que é esse lugar que a gente pensa o mundo, quando chega naquela geração, cai por terra, porque se a gente quer mesmo entrar naquele universo do real, acionado por uma ficção, aquele universo do real, acionado por um arquétipo, a gente tem que acreditar na contradição. E a igreja é uma contradição. Como é que a gente vai falar de política brasileira sem igreja? E como é que a gente vai pensar em falar de evangélico se não for com extremo respeito com o evangélico, que poderia ser minha tia, meu tio, meu irmão? Então, não é porque eu não acredito, que eu não estou naquela história, que eu não devo filmar aquilo com todo o respeito do mundo, entendeu? Então, e quando você fica muito tempo conversando com as pessoas, é a mesma história do documentário. Você cria relações. Ou na igreja a gente pensa que as pessoas também não estão atuando. Tem uma câmera da Joana que está 20 centímetros da personagem. Ela nem olha para a câmera. E ela atua, sabe? Não é a cena documental nesse sentido. A cena documental, essa ideia do real documental já caiu por terra quando a gente bate na porta das pessoas e quer fazer um filme, e explica o filme. Isso é massa, vai gerar um outro filme possível. Então, acho a pergunta, assim, eu sei que é meio um caldo, assim, porque na minha cabeça é um caldo mesmo, sabe? Não tem nem sim, nem não, nem é isso ou é aquilo. E não existe regra. Eu acho que eu estou fazendo um próximo filme que eu acho que nenhuma dessas regras mais cabe no próximo filme, que eu estou famoso dando regra, só levantar o dedinho, né, assim, aplicando a regra. Mas, enfim, né? Que boa. Perfeito. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade. Por que as mulheres todas fumam o tempo todo? Porque elas fumam o tempo todo. Porque, eu não sei. Porque elas fumam o tempo todo. Aquilo é... Não. Não, elas fumam Porque mais... Porque elas fumam o tempo todo e, sei lá, e fica bonito e a gente não acha que deva dizer para elas não fumarem porque estamos a fazer cinema, então elas não deviam fumar. a gente fuma no set, bebe no set, elas fumam e bebem no set. Assim, é o que a gente está falando aqui, eu acho que tem esse reflexo que é a gente também. Então, se a gente tem a liberdade no intervalo de fumar, elas também têm. Eu diria assim, elas fumam o tempo todo, porque elas fumam o tempo todo. É uma geração que fuma o tempo todo. Um cigarro acende um cigarro atrás do outro, sabe? Eu, particularmente, acho muito foda, assim, sabe? Bem que a gente vai morrer muito cedo, mas eu, particularmente, acho muito foda, assim, fumar o tempo todo, sabe? E acho muito massa, essa violência do cigarro, para mim, sempre foi muito linda. O cinema, é isso que você está falando, é um plano parado, estático ali, tem uma fumaça que sobe, e ela, quando ela puxa a arma e canta o canto evangélico, diga-se de passagem, uma arma de verdade, que tem o peso da arma de verdade, que tem um sentimento da arma de verdade, que tem a memória da arma de verdade. Quando o cigarro entra, pronto, o western está pronto. Eu estou feliz pra caramba. Assim. O western está pronto e é assim, eu quero filmar mais ou menos assim. Então, o fumar, que também é muito isso, a gente estava falando, eu sei que a sua pergunta tem nada a ver com isso, assim, mas a gente está falando, todos esses elementos que a gente cria, que é um conceito
de 5, 10 anos, 15 anos. 15 anos, cigarro era a grande indústria brasileira. Agora não é mais que o câncer, né? Porque se gasta mais no hospital do que cigarro, porque senão o cigarro está do mesmo jeito. Quando a gente já sabe disso, mas não pode falar ainda, né? A gente gasta mais em veneno, né? Do que bancar o agronegócio, né? O agro é pop, né? A vanguarda brasileira fala que o agro é pop, não fala? A vanguarda brasileira só fala, o comercial da vanguarda brasileira da Globo News é só que o agro é pop. Isso é muito mais venenoso que o cigarro, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é isso, assim, desculpa ser exaltado, mas quer dizer, bem assim, fumar é bom demais. Mas, por exemplo, nós criámos um arquétipo para a personagem da Chitara, que era uma mulher que fumava muito e que, como trabalhava num posto de gasolina, estava sempre em tensão de pegar fogo. Mas quando fomos procurar uma atriz para fazer de Chitara, tinha que ser uma mulher que fumasse muito de verdade. Então, a gente está sempre mais ou menos nessa linha. Assim. Pode ir? Não, eu vou ser muito sincera agora. Eu vim ver o filme, porque eu vi o trailer, e eu fui completamente arrebatada pela cena da Leia dizendo, eu vou contar uma história de uma coisa. Ela não fala que vai contar uma história, né? Mas ela fala assim, uma fita que eu e a minha irmã fizemos, a minha irmã achou do parará, que é sensacional, porque ela olha para a câmera, não olha para a câmera, e ela basicamente vira para a gente e fala, eu vou contar uma história. Se é verdade, se não é, você que decide, mas eu vou contar uma história. E a gente vê aquilo e fala, cara, eu quero ver essa história. Eu vim ver o filme por causa disso, porque eu falei, eu quero ver essa história. Parece que vai ser bom pra cacete. E aí, eu vou ser muito sincera, nos primeiros 20 minutos de filme, eu fiquei olhando e pensei, caraca, é mais aquele filme documental que todo mundo está batendo palma e está dizendo que é muito bom porque é documental, porque mostra a realidade como ela é. E, de verdade, eu pensei exatamente o que vocês já falaram aí. Caraca, as pessoas não têm direito à ficção. Tipo assim, ficção não é para todo mundo. Tipo assim, que saco, por que certas coisas só aparecem no cinema? Para ser documental, para ser a realidade. Tipo assim. E aí eu acho que eu entrei no filme, na cena em que a Leia e a Chitara estão conversando. Primeira cena que elas se encontram. Que elas começam a conversar, começam a falar do pai. Eu falei, pronto, foi esse filme que eu vim ver. É isso aqui que eu vim assistir. Elas estão contando uma história, e é por isso que a gente veio. E aí eu dei esse preâmbulo todo para dar parabéns, é isso, o filme é maravilhoso, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre a ficção. Porque quando começou o debate, o Adilei virou para a Joana e falou, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque é um filme de ficção. É uma obra de ficção. E eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer falar? Posso começar, Cash? Pode. Eu acho que nós trabalhamos muito... Eu acho que talvez nos teus filmes anteriores e nos meus filmes anteriores nós estivéssemos mais preocupados com essa linha entre documentário e ficção. Nós, neste filme, discutimos imenso esta coisa, tipo, não, nós queremos fazer um filme onde tu nunca sabes se estás no documentário ou na ficção. E não fazíamos a menor ideia como chegar aí, nenhuma, assim, porque isso não é um processo. Tipo, tu podes pensar... vamos usar esta parte da vida da personagem, vamos criar esta situação, vamos transformar isto noutra coisa, mas não como fazer uma coisa onde tu não sabes mais em que lugar é que estás. E eu acho que foi um pouco de muito trabalho com elas e um pouco de muita sorte também. Este filme nós tínhamos dinheiro suficiente, porque era um filme de ficção, para fazer um processo super alargado. E eu acho que só assim é que a gente chegou num lugar em que, de verdade, há muitas coisas no filme que eu não sei se são verdade ou não, mas não faço a mais pequena ideia. Eu sei que os personagens são ficcionais, são personagens que nós construímos juntos, e sei que há um acordo em que a gente não coloca nada que elas digam que não quer, porque nós filmamos 18 meses e em 18 meses há muitas coisas que são ditas, e se alguma coisa for um problema, não existe volta a dar. Então, para mim, é um filme completamente de ficção nesse sentido, com exceção de um momento que é o processo da Leia, quando entram as imagens da prisão da Leia, da segunda prisão da Leia no filme, né? Que a gente achava mesmo que aí não tinha como entrar em que o filme tinha, de certa forma, porque foi tão violento, porque ela é presa por causa de 2 latas de deodorante quando está com um contrato de trabalho, acabada de sair da prisão, porque nós fomos falar com a juíza e a juíza falou para nós que o passado dela a condena, então não há nada que a gente podia... Então era tudo tão absurdo que de repente isso teria que ser... Essa teria que ser a violência do real, não havia nada que pudesse fazer jus a isso.
Fora isso, eu acho que houve uma coisa de ficção que realmente que a gente retirou do filme. Este filme começava, o argumento era em 2018, na Ceilândia, existe uma pandemia, as pessoas tiram água do chão e os mosquitos arrasam a cidade com uma versão muito forte de uma doença desconhecida. Então havia dedetização dentro, nós filmámos esse material todo, das pessoas, o exército entrando nas casas para limpar, para dedetizar as casas das pessoas, uma espécie de remoção. O filme começava com uma remoção. Quando aconteceu o Covid, nada disso tinha força nenhuma mais, porque, de novo, a realidade era tão violenta que aquela ficção, mesmo que híbrida, não cabia mais. Então, eu acho que as decisões, para mim, pelo menos, ele vai falar mais sobre outras coisas, mas, para mim, pelo menos, as decisões acabaram por ser muito mais práticas. Tipo, num filme onde a gente não sabe onde é que está, houve 2 momentos, um em que a ficção não cabia mais, que era essa questão da pandemia, não fazia nenhum sentido, era tudo super lúdico e didático, no momento em que ninguém queria ver aquilo, né? Pelo menos eu não queria ver aquilo. E o outro momento era esse retorno ao real, que era preciso entrar mesmo no que é essa questão, aquelas fotocópias que parecem um storyboard, que parecem cinema, que de uma câmara armada que vai correr atrás de prender alguém que está empregado a fazer um filme por 2 latas de desodorante e uma pedra de crega. Então... Não, acho que é isso, acho que está certo, assim, acho que é tão legítimo assim a tua indignação, assim, sabe que eu falo muito assim, é tão legítimo a pessoa fazer o filme que ela quiser, como é legítimo o espectador sair para casa e pronto, é assim, o jogo jogado é esse, sabe? A gente assume o filme a partir do momento da ansiedade que a gente tem. Eu acho assim que o filme tem a coisa da ficção clássica, assim, eu sempre falo para os atores que a gente vai fazer o Blade Runner, inclusive que eu quero fazer o Blade Runner 3, sabe? 2071, que a Ceilândia faz 100 anos e tal, sabe? Assim, que eu fico pensando como é que seria os caras bêbados ouvindo Raul Seixas no Blade Runner, assim, sabe? Era o filme que eu prometo para eles também, é o Blade Runner do Raul Seixas, mas na hora que a gente começa a filmar, o mundo acontece, né? Não é só o Blade Runner e o Raul Seixas que existe no mundo, sabe? Apesar de eu ter essa crença, mas não é só isso, né? Assim, sabe, assim... Mas, não, tudo bem. Não, eu sei. E te agradeço pelo elogio. Eu acho que porque você propôs uma conversa, como tu diz, assim, desde o começo, eu vou ser sincera, eu também quero ser sincero, assim, sabe? E admiro sua sinceridade, achei massa pra caramba. Então, eu estou sendo sincero naquilo, porque eu acho que uma sala como essa, o único lugar que existe, para mim, enquanto aqui na conversa, é a sinceridade. Não tem sentido a gente estar numa sala como essa, espetacular, de uma conversa dessa, para ter uma conversa com o público, se for conversar por cartilha. Então, acho mais quando pergunto isso. Então, também quero me permitir ser sincero em relação a isso, assim. E a minha sinceridade é nesse sentido, porque muito mais do que a ficção do tipo que a gente faz, a ficção é só uma intuição. Por exemplo, o nosso filme acabaria, sabe onde? Se é para usar o jogo do redondo, onde o filme se encaixaria numa sala de cinema, onde ele passaria em mais até, porque ele passou em muitos festivais, na verdade, ganhou muitos festivais internacionais. Mas onde ele passaria, quando a Leia é presa. A Leia é presa, o filme acaba. Para mim, sempre aconteceu isso. A Leia foi presa, o filme acabou. Inclusive o clímax, tal. Só que a gente prometeu para as atrizes, quando contratou elas, o seguinte, ó, esse filme é um filme de vitória. Era a única promessa que a gente fez para elas. Então, a gente tem que construir agora mais meia hora com a Leia presa como vitória. Então, quando a gente constrói aquele mais meia hora presa como vitória, a gente já deixou a ficção para trás nesse sentido. Já deixou o acordo ficcional do roteiro para trás. Como eu sou produtor, então eu fiz um acordo comigo meia-noite, né? Eu falo assim, então, Edilei, agora vamos a produção pode mais? Pode? Sim, pode. Né? Pelé e Edson Nascimento, não sou Pelé nem Edson Nascimento, mas de Pelé e Edson Nascimento. O Pelé fez isso, mas o Edson faz aquilo, sabe? É mais ou menos assim, sabe? E Pelé é um gênio, né? Salve Pelé. É mais ou menos assim, sabe? Quando o filme acontece, eu acho, na minha cabeça, nesse tipo de filme que a gente faz, não existe outra regra senão cumprir os compromissos. Porque eu vou ficar lá. Eu vou morar lá, eu moro lá. E todo mundo vai ver esse filme, inclusive o trailer, todo mundo viu, meu medo também é esse que você falou aí. Todo mundo já viu o trailer e está falando, porra, não sei, quer ver esse filme no cinema, então é isso, eu vou ver essas pessoas lá. Então eu tenho, o meu compromisso é com aquelas pessoas do filme. O resto é isso, é legítimo você sair, é legítimo você ficar. Essas pessoas do filme, não existe essa regra. A regra é, nós prometemos um filme de vitória. Como que vamos construir um filme de vitória? Porque é uma lenda. O filme virou uma lenda, apesar, eu não sei como é que soa para vocês, obviamente, como espectador. Na Ceilândia, eu sei que já é uma lenda. A Leia me falou isso com essas palavras, né? Que os amigos dela, as amigas da prisão, ficam falando, Leia, porra, tu virou uma lenda, caralho, moleque, sabe? Eu mandando zap para ela, ela me mostra assim. Eu fico super emocionado quando eu as coisas da cadeia, assim, que elas viram o trailer. Então, assim, eu fico super emocionado de ver que a gente, nesse jogo que a gente está jogando, do modelo de produção, constrói essa lenda. E entendo perfeitamente
quando a gente assume também este lugar, o espaço que o filme vai ocupar dentro de uma tradição ou dentro de um lugar de exibição, e tá tudo correto. É o jogo jogado. Você assume o jogo jogado. Eu acho que o cineasta, acima de tudo, qualquer cineasta, assume o jogo jogado. Se ele não pode assumir isso, ele vai para outro lugar. Desculpa. Se você não consegue nem assumir o filme que tu faz, desculpa. E não é que é bom ou que é ruim. Filme bom a gente faz. Filme bom tem. Um dia a gente vai fazer um filme bom, né? Filme bom a gente faz, eventualmente, vai dar uma sorte fazer um filme. A gente busca um filme bom, né? Mas é isso, é 9 para 1, né? É tipo jogo também, né, sabe? Fazer um filme bom é a coisa mais difícil do mundo, fazer um filme bom, eu acho, pelo menos assim. Senhora, pô, esse filme é bom. Bom, assim, no sentido de um filme que, de fato, existiu, um filme que, de fato, a gente se entregou nele. Aquele plano que a gente está ali olhando para ele, sonhando com ele, sabe? Então, só nesse sentido, assim. Então, eu acho que... Obrigado pela pergunta. E meu medo também é que o trailer venha na frente. Mas mas de certa forma, acho que a ficção é isso aí, desculpa, só para juntar super rápido. Esse primeiro monólogo da Leia que tu falaste, a Leia estava em prisão domiciliar, estava com a tornozeleira. Nós ficámos um mês na casa dela filmando esse monólogo, em que ela contava a lenda do filme. No final de tudo, foi a última coisa que a gente filmou. A gente filmou esse plano que agora está no início do filme, que ela conta a história, e o plano final do DF Faroeste, que tivemos a autorização da juíza para sair com ela, para filmar esse último plano do filme. Então, mas de certa forma, eu acho que tanto esse plano quanto o monólogo da Chitara, quando a Leia é presa, são planos que são repetidos durante 20, 30 dias, né? Então tem essa questão que eu acho que a ficção ali permite-nos agir como coletivo, né? A ficção ali a gente fica repetindo e repetindo e não está bom, não tem crença suficiente, ou não tem isto, ou não tem aquilo, não tem verdade. E eu acho que é esses momentos que a ficção nos traz, nós, as personagens, quem está a fazer o filme, super próximos uns dos outros, porque nós estamos ali lutando para que aquilo tenha uma realidade no cinema, que tenha uma realidade neste filme que a gente está a construir. Eu não tenho ilusão nenhuma que a gente vai fazer, sei lá, 2.000 pessoas em sala de cinema. Porque também é muito isso, assim, essa coisa de não existe, né? O Kleber está aqui, que é o Kleber é história, bilheteria, né? Mas, né, não sei como é que o Kleber pensa, mas não existe uma regra. Esse filme, se existisse regra, o cinema americano nunca errava, né? Que é um mercado, que é uma fórmula, né? O algoritmo, né? Nunca erraria, né? Não existe regra disso, assim. Eu acho que eu penso assim que o filme que a gente faz, um dia pode ter uma vida longa, de tocar pessoas em vários pontos, ou para o bem ou para o mal, das pessoas verem na escola, um dia verem na igreja, sabe? Um dia os arqueólogos verem, sabe? É isso, assim, os filmes vão ter algum sentimento algum dia, em algum lugar. E a única coisa que o filme pode ser sincero com ele é isso. O sentimento que a gente tem é um sentimento histórico-político de um momento muito específico. Nós estamos naquele momento, naquela cidade, fazendo aquele filme com aquelas pessoas. Tem uma coisa que é muito louca, assim. Quando a gente fez o PPP, aquela cena do PPP, né? Da carreata, da motociata. E aí, era a mesma coisa. Eu falei bem assim, ó, vamos lá, cara, a gente pode ir na contramão sem capacete, vai ser super divertido, sabe? Porque aí, se chegar para a gente fala assim, não, é cinema pode tudo. Tem uma câmera para cinema. Sabe, se reclamar da gente, não, vai reclamar com o cine. É cinema, a gente está aqui fazendo filme, sabe? A gente tem a autoridade para fazer um filme no espaço daquele. Olha para você ver o privilégio que a gente tem. A gente tem o privilégio de fazer um filme que a gente pode mudar, pode intervir na cidade. É uma intervenção pública que a gente fez. Na rua da Michelle Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro é daquela cidade. Então, a gente faz aquilo lá, em última instância, para provocar aquele espaço, provocar aquelas pessoas que estavam ali, mesmo respeitando aquelas pessoas que estavam ali, porque é outra contradição que a gente vai ter que engolir muito daqui a um tempo. Que a Michelle Bolsonaro é mulher de quebrada, mas não posso falar muito disso, senão se vira slogan deles. Mas, assim, então, todas essas coisas que a gente está falando aqui é a contradição que a gente tem que engolir no gesto de fazer um filme. O gesto de fazer um filme também é engolir as contradições. Então, quando a gente faz essa cena na rua, né, Joana, assim, é uma doideira, os caras na contramão e tudo, os caras se divertindo muito, todo mundo cantando. Todo dia que eu vou lá, que eu estou fazendo um filme no mesmo lugar, na verdade, todo dia que eu vou lá, os caras falam, pô, o filme ficou massa, né? Eles nunca viram esse filme, porque não tem uma sala de cinema lá. Eles nunca viram esse filme. Mas eles montaram um filme na cabeça daquela cena, que deve ser muito melhor do que a nossa. Eles têm uma montagem na cabeça daquele filme. E essa montagem da intervenção desse filme é a única coisa que interessa. A lenda não vai ser o filme que vai passar eventualmente em algum lugar. A lenda disso aí vai ser que um dia uns caras chegaram aqui na contramão e falaram esse monte de coisa que, de alguma forma, também tocou na gente, né? Que o PPP está falando isso, né? Você imagine que é a política brasileira. Eu não sei exatamente o número, mas eu sei que, no mínimo, 25% das pessoas que estão encarceradas não foram julgadas. E quem sabe um pouquinho de direito é isso, né? Se não for julgado em trânsito, aquela história toda, você tem direito ao voto. Você imagina. Na verdade, essa grande massa carcerária brasileira tem direito ao voto.
E a gente vai ter que engolir mais essa contradição do que a gente defende enquanto espaço democrático. Podia mandar isso para a Globo News, né? Para que eles defendem isso lá, né? Então, assim, a pauta é muito assim, essas contradições. Isso existe, de fato. Na época, a gente pensava que o Lula podia ser nosso cabo eleitoral. O Lula estava preso, né? Quem sabe o Lula pode ser nosso cabo eleitoral, assim, vendo esse filme assim e tal. Sabe? É mais ou menos assim. Eu acho que tem muita coisa jogada no jogo, que um filme como a gente faz, assim, do processo que a gente faz, a gente tem que abrir mão de tudo. É óbvio que a gente sabe, é óbvio que a gente tinha material para fazer um filme de 80 minutos, que era um filme só de aventuras, porque não tem mais para isso. E tem várias possibilidades de construção para isso, desde uma voz off, desde uma construção de tudo. A gente teria isso, mas a gente tem um compromisso com o filme, um compromisso com as pessoas, e esse é o único lugar em que a gente não abre mão, mesmo nas contradições. Mesmo os caras gostando de armas, mesmo os caras indo todo na contramão. Eu não vou usar o termo politicamente incorreto, que eu acho muito paia falar esse termo politicamente incorreto, porque também é muito fácil de falar, sou politicamente incorreto, né? Parece que não tem consequência nenhuma. Mas, assim, a gente sabe que o que está sendo usado ali é de uma geração que está fora do jogo, jogado de um lado e de outro. É uma geração que está num vácuo histórico, assim, e que, por isso, talvez, eu acho, a minha teoria é essa, e que, por isso, talvez, eles votem na direita, né? Porque a gente está sempre acusando eles ou de assassino, ou de burro, ou de isso, daquilo outro. É muito fácil acusar um cara de periferia e tudo isso, né? Engraçado que a gente não acusa o outro, que é poderoso sobre isso, né? O outro, a gente é condescendente, a gente acha sempre que ele tem uma defesa, assim. E as contradições, para terminar essa contradição, o cara, como exemplo, que está no carro do Brutus lá, o Rafael Vilas Boas. O Rafael Vilas Boas é sobrinho do general Vilas Boas, o general que deu o golpe do grande general brasileiro. O Rafael é um amigo nosso, é líder do movimento do MST, é professor da Universidade de Brasília, que está contracenando com o Franklin, que trabalha com a gente a vida toda, é sinotécnico, é serralheiro e tal. E quando ele entra nesse jogo jogado também, como exemplo dessa contradição, quando ele está ali propondo, quando ele propõe aquela história do Brasil acima de tudo, que aquilo lá é o trabalho de base do MST, aquilo lá é agente próprio. É agente próprio do MST. Eles vão para a rua e começam a criar encenações corporais para provocar o outro. É assim que eles fazem. A gente sabe o que é isso. E ele puxou e está valendo, o cara está no filme, está comendo gás carbônico com a gente à noite lá, né? A gente andava naquele carro a noite todinha, acordava, pô, estamos cansados, trabalhando muito. Não, porque a gente estava consumindo gás carbônico, não sabia, né? Estava quase morrendo, na verdade, sabe? Então, é tudo muito doido, eu acho, assim, sabe? Nesse sentido. Posso fazer a próxima pergunta? O Adirley falou várias vezes sobre Blade Runner. Você falou várias vezes sobre Blade Runner, assim, e é um filme que me veio na cabeça quando eu estava assistindo. Então, eu queria perguntar um pouco sobre a estética do filme, porque eu acho que, bom, a favela do Sol Nascente, ela se destoa muito das favelas que a gente tem no Sudeste, né? Eu acho. E a estética, a ambientação, assim, lembra muito a filmes de sci-fi e filmes distópicos, assim, tanto que quando você, tipo, momentos que você lembra que se passa em Brasília é estranho, sabe? Parece que vem de um futuro distópico, eu acho, tanto da sutileza dos elementos, por exemplo, as cenas noturnas com muitos metais, eu acho que até os detalhes das roupas das personagens, as botas que se assemelham a botas militares, estampas, tudo, assim, esses pequenos detalhes, se eles foram pensados para criar essa atmosfera, assim, para nos tentar, tipo, é uma ficção, mas também ter aquela sensação de que a gente está vendo ficção científica. Eu acho que até mesmo a história do petróleo, assim, ela é absurda, assim, ela é de uma história de capitalismo realista, assim, de pessoas que cavam solo para tirar um pouco de algo que vai para uma grande companhia para revender e ter uma subsistência em uma favela que é num ambiente super árido e assim, toda a estética, eu acho que até o senhor falou sobre o ato de fumar, e talvez ele não tenha visto muito sentido, mas faz todo sentido, porque a gente tem várias cenas de fogo, né? Então, tipo, eu acho que a gente tem as grandes cenas de chama, por exemplo, dos veículos e tal, mas a gente tem essas pequenas chamas também nos cigarros o tempo todo e tal. Então, eu queria, não é uma pergunta, eu queria só trazer essa questão assim da estética, dos detalhes e da ambientação. Como foi construir isso e se tinha um objetivo ou se foi puramente espontâneo. Obrigada. Obrigado a você.
Obrigada. Eu acho que eu posso falar de uma relação, eu acho assim, mais com o western e como é que nós pensávamos a ficção científica, talvez mais em termos da estrutura do filme, eu acho. Nós queríamos muito dialogar com o que era a segunda geração de mulheres que tinham nascido em Ceilândia. A Ceilândia, bom, é estranho ser eu a falar isso, mas a Ceilândia começa com uma remoção das pessoas que construíram Brasília para uma cidade a 50 km de distância, né? Mas quem é removido também é um lugar chamado Morro do Urubu, onde existiam sobretudo mães solteiras, mulheres que tinham vindo trabalhar na zona livre de Brasília, que servia aos construtores civis que estavam a construir a cidade, que são as mães da Chitara, da Leia, desta geração que já nasceu em Ceilândia. Essas mulheres, da Dona Morgana, da Dona Zuleida, algumas delas estão no filme, foram removidas do Morro do Urubu e vieram sozinhas com os filhos, com as filhas, para a Ceilândia, onde foram, na verdade, muitas delas que construíram os barracos que levantaram a cidade. Quando nós começámos a pensar fazer este filme, nós gostávamos muito de trabalhar com esta segunda geração, portanto, as mulheres que já tinham nascido lá, muitas delas que eram também mães solteiras, mas que eram já alguém que tivesse mais que 35 anos, que trouxesse um pouco no corpo também as marcas do que era essa história de opressão, de violência, de presídio também. Então, eu estou-te a contar isto tudo porque nós falávamos muito dessa ideia do western, né? Tipo, mas quase como se fosse a memória de um western. Nós falávamos, tipo, elas são assim, cowboys velhos nas esquinas a falar do seu momento de liderança, porque hoje em dia, na cidade, as mulheres que estão na rua, o corpo é muito diferente, a forma de andar, a forma de vestir é muito diferente da Chitara e da Leia também. Não, esta terceira geração não era um pouco assim onde o filme ia. A gente estava a pensar muito com essa relação de memória e do corpo quase como paisagem no filme. Então a câmara, nós pensávamos muito nisso em relação à câmara, como tu falaste, os planos ou são muito fechados ou são muito, muito abertos, né? A gente está quase sempre tens muitos poucos planos médios no filme, a gente está muito a trabalhar com os dois opostos da escala. Em relação à ficção científica, eu acho que para mim, no final das contas, fica muito mais presente na estrutura da montagem. Nós tínhamos esta ideia, quando a Leia entra no filme, a Leia traz o filme tem que de repente lidar com o que é também a temporalidade do encarceramento, né? O encarceramento não é mais só o PPP ou não é mais só a questão do encarceramento sistémico, é tipo o que é de verdade a vida de alguém que está 7 anos numa cadeia e que sai e 2 semanas depois está a fazer um filme. E nós começámos muito a pensar nessa ideia do que é esse tempo circular num lugar onde a maior instituição é o presídio, né? As pessoas estão dentro, estão fora, há um bate-volta contínuo, né? Então as histórias começam na rua, continuam na cadeia, voltam para a rua, são reconfiguradas, as personagens mudam, alguém assume mais protagonismo do que não, e como é que se refletiria esse tempo na montagem, num filme que não teria início, meio e fim, mas quase que andaria a círculos, como se a história estivesse sempre a ser contada, sabes? Estivesse sempre a voltar para trás e a ser contada de novo. Como funciona muito a ficção científica também. Então nós pensávamos muito nisso em termos da estrutura do filme. Para mim é um elogio, assim, eu queria fazer ficção científica, sempre quero fazer, sabe, mas no final faço isso. Assim, eu sempre tenho essa vontade de fazer isso, e a vontade que estou falando é pela minha formação, as coisas que eu leio são de ficção científica, sabe? Leio e releio Crônicas Marcianas desde 15 anos de idade, sabe, assim, a coisa da memória, não sei se já leu Crônicas Marcianas, assim. Crônicas Marcianas, para mim, o grande cerne dele é justamente a memória, que todo livro se gira em torno disso, né? Os terráqueos invadem, não é tão simples que estou falando, que eu acho que tem muito mais sutileza, apesar de ele virou um livro cult agora, mas sempre foi atacado esse livro, na verdade, né? Mas, assim, como exemplo, o cerne da Crônicas Marcianas é basicamente você pensar igual a Ceilândia. É uma ideia de que as pessoas são jogadas para longe da sua casa, elas estão longe, basicamente porque elas perderam um ente querido. A dor de perder uma pessoa. Então, quando elas vão a Marte, a ideia do marciano, o marciano é muito sensível e tal, o marciano, né, não gosta de guerra e tal, e o marciano perde a guerra, obviamente, né, porque não tem arma. E daí o marciano, então, mas ele tem um poder muito forte, que é o poder de projetar no outro, de saber o que o outro pensa. Então, o que ele faz, na verdade, é qual a tua maior dor? E ele vai na tua maior dor e transforma em materialidade. Então, basicamente, as pessoas são pessoas que perderam os filhos, ou perderam irmãos, ou perderam não sei o quê, e no meio das cenas do Crônicas Marcianas sempre aparece o filho correndo no meio dos pais. Imagina a dor que é isso. Imagina um pai vendo um filho novo correndo que morreu assim. Tu não quer saber se é realidade, se é ficção.
não quer saber nada, você só quer aproveitar aquele momento. Eu, no meu caso, eu pagaria tudo para meus pais voltassem, assim, seria para mim. E no Crônicas Marcianas sempre é a mesma coisa. O marciano usa isso e, a partir desta memória, ele mata as pessoas, que ele sempre leva aquelas pessoas para uma armadilha, entendeu? Leva a memória dele para uma armadilha. Então, a ideia da ficção científica, para mim, é essa captura da memória, entendeu? E como que a memória é poderosa, de como que a memória, ao mesmo tempo que a memória é tudo que a gente tem em construção simbólica, mas ela pode ser perigosa e reacionária. É esse jogo que vai circulando, que a ficção científica traz muito, assim. A memória é a potência que a gente tem, e a memória, ao mesmo tempo, é aquilo que vai apontar a gente enquanto seres reacionários, no sentido de que parece que a gente é dono da memória. Parece que a memória é nossa. E esse ato da memória ser nossa, coletivamente falando, é um ato autoritário, porque você cria um lugar de poder. Então, tudo isso eu acho que está envolvido na ideia da ficção científica. Então, para mim, a ficção científica é isso, é fogo, vento, sabe, carro andando, e fogo subindo, e bomba explodindo. Eu me amarro nessas histórias assim. Eu acho que ali a gente constrói uma ideia fílmica. Essas ideias que a gente tem do carro no filme, a gente tem muito câmera K no filme, né? É basicamente eu e Joana e Natália, 3 pessoas fazendo, na verdade. Eu fico dirigindo o carro, eu não sou um bom diretor, mas de carro eu dirijo bem. Eu saio com esse carro dirigindo ele como eu acharia que poderia ser o plano, e a Joana fica lá comendo poeira com os caras lá atrás, lá, e eu fico no ar-condicionado dirigindo bem confortavelmente e saindo com ele. Então, sabe que assim, o modelo de produção leva para isso. Assim, não sei se você talvez concordaria com isso. Assim, como que seria, então, um filme de ficção científica cujo modelo de produção é quase que uma historinha contada de 5 pessoas, entende? 6 pessoas fazendo um filme. É 6 pessoas fazendo um filme. A gente faz tudo no filme, assim. E não é porque a gente, nesse filme especificamente, a gente poderia ter toda uma estrutura que a gente quisesse. Mas o ato de você estar nestes lugares, construindo junto, você gera uma fantasia muito grande sobre o filme. Você, enquanto realizador, sabe? Eu acho que isso tudo envolve a ideia, para mim, da ficção científica. E como a Joana disse, a Ceilândia é uma construção, para mim, de total ficção científica. Brasília é isso, né? Brasília, até hoje, eles chamam de RA, ou senão de cidade satélite. Nós temos RA 33, é a última agora, o 33º distrito que circula em torno de Brasília. Isso é total império da ficção científica, sabe? Isso aí é filme clássico B de ficção científica. Então, o Brasília é B, assim, nesse sentido, eu acho massa, sabe? É muito B, assim, né? Muito ficção científica, muito loucura, todo mundo está alucinado, todo mundo viu OVNI, todo mundo não sei o quê, sabe? Então, isso está nas pessoas, as pessoas veem, assim, eu estou quase vendo também, assim, eu quase, sabe, assim, não sei se estou falando mais, mas eu acho que é por aí. Eu acho que a ficção científica também, eu acho que é um modelo também da gente pensar assim, uma memória possível. Quer dizer também isso assim, que quando a gente estabelece o universo da ficção científica, a gente, ao mesmo tempo, abdica daquela necessidade obrigatória de fazer a tal realidade, que também tem muito isso. Parece que qualquer realizador que vem de uma certa periferia tem que obrigatoriamente falar sobre a sua realidade, que ele não pode, como tu disse, assim, eu achei mais quando tu falou isso, parece que ele nunca pode pensar numa estética, porque ele vira um esteta, entende? Como negativo. O filme é estetizante, enquanto espaço negativo. Mas isso nunca é colocado, vamos dizer assim, na grande ordem da cultura brasileira, né? Ninguém fala isso do pensamento moderno brasileiro, do modernismo, né? Que já acabou quase 100 anos, a gente fala isso até hoje, né? Está preso até hoje, né? Como tu disse aí, a história do Rio e São Paulo, né? Com todo o respeito a Rio e São Paulo, não tem nada a ver com Ceilândia. Ceilândia é outro mundo, assim como a gente tem outros tantos mundos no Brasil, paralelos, circulando, com possibilidade criativa, teórica e intelectual, dentro do jogo de cada um. E essas necessidades históricas que a gente tem como exemplo, de cartilha, às vezes, de modelo de como que a gente deve se comportar, não necessariamente está lá. Lá também está construindo o seu modelo de criação e de vida naquele espaço. É isso, né? Assim, desculpa, é muito delongado, né? Tem bebê que a gente abre o mundo. É um filme que nós temos 235 diárias, ou uma coisa assim absurda assim. Então eu acho que só para ver o material foi quase um ano da nossa vida. Nós começámos a montar com a Cristina Amaral, que montou o filme, né? Mas começámos a montar com ela no sentido em que fisicamente no mesmo espaço, em casa da Cristina em São Paulo. E é quase um processo de imagem, um processo de montagem que espelha um pouco aquilo que é o processo de fazer o filme, né? A gente conversava com a Cristina dias e dias e
e o filme, e a Cristina disse, não, o filme vai aparecer. Eu sou muito mais ansiosa que o Adirley e a Cristina, claro. E ficava assim, mas onde é que está esse filme que não aparece nunca, né? Então a gente conversava, e lá no final punha 2 planos juntos, e depois ia dormir e conversava mais. Então eu sinto que era um pouco o processo de montagem que era parecido com o que é o processo de filmagem do filme, né? Que a gente conversa, depois filma, depois não dá certo, volta amanhã, filma de novo. O que aconteceu foi que começou uma pandemia e nós ficámos em 3 cidades diferentes a montar o filme. E aí virou outra coisa. Eu acho que virou muito mais... Também, tal como o filme começa como uma aventura em que elas roubam petróleo e termina... E quando nós, o argumento era uma aventura em que elas iam roubar petróleo, e quando nós começamos a filmar depois do golpe, já começamos no anacronismo, né? O filme já tem que ser muito mais melancólico do que aquilo que era a ideia inicial. A montagem, eu acho que foi um pouco isso, né? Tipo, nós estamos isolados, ninguém sabe por quanto tempo, numa obsessão de montar um filme, de mandar material uns para os outros e tentar achar um caminho, e virou um processo também muito solitário, muito individual por causa disto. Eu acho que uma das coisas que era importante para nós era aquilo que estávamos a conversar agora, o que é o tempo que se vive, o que é o tempo da narração do Sol Nascente, o que é um tempo num lugar onde tu começas a contar uma história e a pessoa com quem conversas não está lá amanhã porque foi presa de novo, ou quem está preso saiu. Porque parece que eu estou a falar isto como se fosse uma coisa estranha, mas a prisão, de certa forma, é a maior instituição do Sol Nascente, não é? Ou a mais omnipresente. Então isto é uma coisa muito natural, como é o saídão, como é a visita, como é as filas para pegar o ônibus para ir visitar. Então nós queríamos muito tentar entender o que era esse tempo de duração também. Não só o tempo do trabalho, não só o tempo do petróleo como trabalho, mas também esse tempo, essa relação entre a colmeia e o Sol Nascente, ou a papuda e o Sol Nascente. Não, acho que é isso, assim, o processo de montagem é super longo e a gente vai tateando o material, sabe? Foi tateando o material que a gente chegou até lá. A gente poderia ter outros 10 filmes possíveis ali, sabe? Tranquilamente, assim, como eu disse, teria um filme de 80 minutos super ágil, assim, com aventuras e personagens definidos, que a gente também filmou a construção, desenhado os personagens, se a gente quisesse usar, sabe? Tudo está lá, assim, então... eu acho que foi opções assim também do sentimento que a gente tinha em relação também ao filme, sabe? Que esse sentimento também que a gente tinha da política brasileira, Leia tinha sido presa, então tudo isso muda radicalmente a nossa torcida com o filme, entendeu? Assim, tem um personagem que de fato foi preso, que de fato estava preso, em que um personagem que no dia de julgamento dela foi assim uma violência absurda, assim, sabe? Ver aquele julgamento foi muito violento, assim. Mesmo assim no meu caso, talvez Joana também, ter acompanhado muitos amigos também que passaram por isso, amigos e parentes, mas assim quando você vê uma pessoa que você cria um afeto com ela naquela situação e tudo vai criando, por exemplo, quando entra as fotos da prisão dela, assim, que a gente questionava muito se eles deveriam entrar ou não, que o filme vem todo numa construção de movimento, né? De repente, é uma foto xerocada que aparece na tela, é um plano xerocado na tela, assim, que você fica vendo aquelas fotos lá, tanto que é maquiavélica e perversa aquela construção da foto. Porque nada daquilo, eu não entendo nada daquilo até hoje, assim, a pessoa com a mão assim, outra assim, fala assim, sabe? A pessoa constrói como quiser a narrativa de que a pessoa é marginal ou não é marginal, porque aquela outra pessoa... Tem umas setas, né? Não significam nada. Justamente, assim, parece que né, olhe para isso, né, assim, é super violento, eu acho, assim, e aquelas pessoas não podem se defender com relação a isso. Mas aí toda a instituição parece que tem um pragmatismo, uma racionalidade jurídica que vai levar aquele lugar para um lugar em que a gente tem que se convencer que de fato ela fez aquilo, sabe? Eu perguntei assim, não entendi nada disso aí, vocês prenderam ela por quê? Assim, a pergunta, ela aprendeu por isso, mas por quê? Assim, eu não entendi, assim, um desodorante, mas por que uma pessoa é presa por isso? Obviamente estavam perseguindo ela, estavam fotografando ela. O cara que estava fotografando ela, acho que não devia ter o celular dele, não era o Apple e tal, assim, sabe? Ele estava filmando muito de longe, sem luz e tal, assim. Parece um pouco do nosso cinema também, assim, sabe? Estava filmando assim um pouco de longe, assim. Sabe como é estranho essa coisa isso quando chega na montagem para a gente, né, Joana? Assim, muda. E eu lembro que Joana trouxe isso também. Ela trouxe essa questão assim que a gente ficava olhando e falou, pô, isso aí, não sei até onde isso vai, não vai. Para mim foi muito difícil digerir isso assim no começo dessa relação de montagem, assim. E eu acho que é super foda, e eu acho que era necessário. E eu acho, inclusive, fico pensando no caso da Leia, especificamente, de muitas pessoas, sabe? Eu acho também que a gente põe um ponto de reflexão naquele micro-universo da gente, sabe?
E também, para voltar à primeira pergunta do Kleber, assim, quando o Kleber me falou da Ceilândia, assim, sabe? Pronto, o debate é bom, a gente, pelo menos, não reflete sobre as coisas que a gente faz, né? Eu acho que também tem isso, cara. A gente está construindo uma história de Ceilândia nesse sentido, sabe? Assim, não necessariamente a história de Ceilândia, que é uma pretensão de uma cidade que tem 500 mil pessoas. Se eu construísse a história dos meus vizinhos, estava muito massa, sabe? Da rua ali, estava muito massa já. Mas essas coisas vão também juntando para a gente na torcida e na relação moral com a cidade. A idade também é massa nesse sentido, se a gente permitir até uma relação, vamos dizer assim, moral sempre é, no sentido de que, sim, eu consigo compreender mais nessa trajetória minha até o final da vida, o tanto que isso é dolorido, sabe? O tanto que isso é foda de viver, o tanto que isso é difícil de viver. E eu, na condição que eu estou agora de poder fazer um filme e poder ser visto pelas pessoas, nós, no caso, fizemos os filmes e podemos ser vistos pelas pessoas, a gente tem a oportunidade de tensionar a montagem. O que vai dar nisso, eu não sei. A gente não sabe. Isso não é regra, e nem a gente acha que fez a melhor ou a pior coisa do mundo. A gente tentou fazer uma montagem que tensionava o tempo também do espectador. A gente tinha essa intenção. É óbvio que a gente sabe. É óbvio que eu sei, vendo aquele filme na minha casa, na pandemia, 2h30, saindo da minha casa meia-noite para atravessar a cidade, para voltar onde eu estava. É óbvio que eu sei o peso daquilo, na minha consciência. É óbvio que eu sei que para onde vai aquele filme. É óbvio que eu sei que aquilo, num tempo de hoje, em que todo mundo está enfiado em Netflix, enfiado no tempo da Netflix, é óbvio que eu sei que aquele tempo é muito difícil de ser assimilado. É óbvio que eu sei que nós sabemos que aquela história de que quem vai ver esse filme, como que vai ver esse filme, quando que vai ver esse filme, na minha cabeça é essa. Aquela pessoa que está numa escola da Ceilândia, uma mina daquela, um cara daquele, vê o filme, tiver algum sentimento, para mim, o jogo ganhei o jogo, sabe? Que massa. Tem uma pessoa que sentiu aquilo lá, aquilo vai ser jogado para diante, aquilo vai, que eu estou falando, a ideia do espectador, né? Que é muito perversa, assim, né? Os filmes que a gente faz têm essa perversidade do espectador. Por exemplo, em Brasília, nas 2 sessões de Brasília, deu muito mais de 1.500 pessoas, nas 2 sessões de Brasília. Esse filme teve espectador muito mais de, vou chutar aqui por cima, 50 mil pessoas em festivais, sabe? Salas cheias em vários festivais. Isso não conta como exemplo numa ideia de público, como se a gente não fosse público. A gente não é público. A gente é, sabe? Os filmes de arte, né? Que é o pior rótulo perverso do mundo, é o tal filme de arte, né? Porque gera a gente para um lugar que não é nada filme de arte, no sentido de, tá, aí, eu vou ganhar o que com o filme de arte? Vou ganhar um emprego, pelo menos? Não, né? Nem emprego vocês me dão. Para que serve esse filme de arte se nem emprego dá para a gente? Quer dizer, assim, o que isso, de fato, acumula na gente? Eu acho que acumula aqui uma relação, como está com vocês aqui, uma relação frontal com as pessoas que a gente gosta, que a gente respeita o trabalho deles. Então, a montagem pensava também nisso. É óbvio que a gente está pensando numa montagem que ela poderia ser outras tantas montagens muito mais limpa, né? Assim, no sentido limpa de um filme que poderia ser muito mais bem assimilado numa mediana. Não que assimilado na mediana seja ruim, não estou dizendo nada disso. Aquele filme que eu estava fazendo, a gente não conseguia fazer essa mediana desse filme. Eu acho que a mediana daquele filme era um filme totalmente condescendente, porque a gente não teria espaço para levar o filme para essas contradições, que só vão existir, obviamente, nos debates, mas eu creio que vai existir futuramente nas conversas. Voltando à conversa do Kleber, assim, os filmes que eu faço como exemplo, eu dei muita sorte. Assim, o Cidade é Uma Só, ele é obrigatório na Universidade de Brasília, para entrar no PAS. Então, todo mundo vê o filme na universidade. É engraçado. Eu vejo porque é obrigatório, obviamente, mas é massa, assim, né? E eu lembro de uma história que, só para fechar aqui mesmo, assim, eu lembro da história que era a história da montagem. Um moleque um dia me ligou, um menino me ligou e falou assim, porra, eu baixei aqui o Cidade de Uma Só do YouTube, só que o filme tem um problema, ele é um pouco longo, assim, sabe? E eu remontei o filme, eu queria tu ver a minha remontagem, sabe? A minha remontagem é tipo, tem 27 minutos, eu vou apresentar na escola. Seria um prazer se você fosse ver a minha remontagem do teu filme, sabe? Mas se tu também não quiser ver, não tem problema, depois um dia tu vai ver e tal, assim, sabe? Pronto, eu fui ver a remontagem do filme dele. Eu achei espetacular. Assim. Achei, obviamente, muito melhor do que a minha, se comunicava muito mais do que a minha. Sabe, não tem problema, não tem problema, é isso. O filme tocou ele de alguma forma, com aqueles elementos que estavam ali. Ele, na geração dele, ressignificou aquele filme na alta montagem e muito para frente, daqui a 20 anos, talvez possa ver o filme original, sabe? Então, não tem essa ideia de uma originalidade. É muito uma ideia de como que o filme pode influenciar, que a montagem pode influenciar nesse sentido. Então, se eu seguisse o exemplo do menino, né, a gente não faria o Mato Seco, né, faria outro, né? Então, assim, mas eu quero dizer mais ou menos assim, que a montagem o processo de montagem nosso era um processo de, assim, é paia falar isso, mas ele foi extremamente dialético, assim, sabe? No sentido de que a gente estava pensando o mundo que a gente vivia,
aquele cinema que a gente faz, a política brasileira de cinema, que é outra coisa que a gente tem que discutir permanentemente, né? Só existe esse cinema brasileiro que a gente faz porque existiu uma política de cinema brasileiro. Se não existisse aquela política de cinema brasileira, esse cinema não vai existir. A vanguarda não é o mercado, a vanguarda é o Estado, cara. É o Estado que banca os filmes, ou os trabalhos que a gente faz. O mercado nunca vai ser uma vanguarda. O mercado vai pegar os nossos filmes e adaptar dentro de mercado, e cada um vai jogar como quiser, que é legítimo de cada um. Mas eu quero dizer que, sem a política, sem essa política de Estado brasileiro do cinema, esse cinema acaba, obviamente. E essa política de cinema tem que existir. Então, até um gesto de fazer um filme como esse é pensar em como que isso poderá ser recebido. Obviamente, que um filme como esse, imagine que a ideia clássica de bolsonarista veio assim, né? Um filme como esse. Eu penso que eles não vão gostar, não. Eu acho que não, sei lá, sabe? Talvez gostem, ninguém sabe, né? Tem tiro, tem lá, esse cara talvez não estão pensando muito sobre isso e tal. Você vê o estilo e já gosta. Então, assim, você imagina, assim, tudo isso a gente também tem um certo compromisso nesse sentido na ideia da montagem. O que fica, o que não fica, sabe? Esse filme tinha uma cena clássica, assim, que eu acho a cena mais massa do mundo, que eu fico vendo lá todo dia, num AVI lá, que eu peguei, eu cortei e guardei para mim, que ninguém vai ver, né, porque caiu na montagem. É assim, que é a coisa mais linda para mim, é um plano assim, de 25 minutos, agindo na plano sequência, das 4 minas com armas, falando que estão sendo acuadas, e elas falando da memória das armas. É a coisa, para mim, a coisa mais assim, que é a maior etnografia da Ceilândia para mim, sabe? A memória de cada arma. A memória das armas, a memória do corpo em relação à arma, o que essas armas produziram, a aventura que tiveram com as armas, os amores que tiveram com as armas, o filho dela que estava preso ia fazer 18 anos, e ela lembrou do aniversário dela e quase chorou, colocou a arma e cantou uma música, depois traz a arma, tira as balas, coloca de maneira real, vamos dizer assim, sabe? Mas como é que um filme desse vai suportar mais um plano de 27 minutos, sabe? Como é que um filme desse suportaria mais um plano que iria mais 27 minutos para a gente só contar da arma? Que a gente optou em fazer um plano da igreja, que é super longo, que eu adoro, para mim não é longo, mas não diz que é longo, beleza e tal. Então, assim, para tentar contar o canto evangélico, para tentar contar, uma pretensão absurda, para tentar pensar assim, o que esse canto evangélico está dizendo na política brasileira hoje. Porque o povo evangélico é muito mais daquilo que a gente pensa que é o evangélico. O povo evangélico é um povo de periferia, o povo periférico é evangélico. A gente tem que lidar com isso, se a gente pensa, inclusive, na política, a gente tem que lidar com o povo periférico evangélico, não é outra coisa. E por quê? E ser evangélico em periferia, eu acho que está completamente racionalizado. Eu acho que a atitude racional de periferia é ser evangélico, não é o contrário como a gente fala. Porque o evangélico é o único lugar, inclusive, que atende essas pessoas. Imagina uma pessoa que sai da cadeia, é um pária. Ele não existe para nada. O único lugar em que ele tem um abraço e um sentimento de vida, de verdade, de sentimento, é na igreja evangélica. Desculpa, gente, a gente está muito fora do espaço, assim, pensando que isso não é uma realidade emotiva, real e política. Então, a montagem lida com tudo isso na minha cabeça, sabe? Não só a técnica da montagem. Lida com a vontade de fazer um filme que poderia, de alguma forma, discutir essa política contemporânea brasileira, que é o evangélico, que são as armas, que é o petróleo. O que era o petróleo para a gente? O petróleo era, basicamente, a gente voltar de novo, porque a gente já esqueceu isso, é inacreditável. A promessa do pré-sal. A promessa do pré-sal era a maior revolução brasileira, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. Se aquela promessa vai adiante, a gente tem uma revolução, educação, saúde, segurança, a gente teria universidades na Ceilândia. Só na Ceilândia teria 2 universidades técnicas de mandar os caras para a Lua, para não sei para onde. Imagina a beleza que seria isso. Imagine como que a gente, em menos de um ano e meio, a gente esqueceu completamente disso, de um pensamento. Se isso teve consequências A, B ou C, isso é política, a gente tem que resolver isso. Não é porque teve uma consequência do que eles chamam de petrolão, que para mim é um argumento falacioso demais assim, não é porque teve, vamos dizer, esse argumento que a gente deveria abandonar essa história. Não é à toa que quando o Temer entra, eles fazem um grande leilão que queimam todo a reserva de pré-sal, não toda, mas quase toda a reserva de petróleo, se não me engano, para a Escandinávia, alguma coisa assim, que é um absurdo, sabe? Eles já pagaram esse preço 5 vezes. Então, a gente fica pensando assim, de como que a gente também esquece das coisas tão rapidamente. Quando eu falei que a Rede Globo tinha dado golpe, e agora é a vanguarda brasileira da informação, né? Assim, é inacreditável, assim, como você vê Globo News, assim, com é isso. E a ideia do petróleo, porque a gente pensava assim, o petróleo é de nós.
que também é uma disputa gramatical. É uma disputa gramatical. Não é que o petróleo é nosso na convenção gramatical de uma classe média brasileira intelectual. Não é isso que a gente estava buscando. Não é esse petróleo é nosso que a gente pensa. Não, o petróleo é de nós, velho. Se ele parte debaixo da terra, é de nós. Se ele parte debaixo da minha terra, eu quero ele. Se a legislação fala que todo o subsolo brasileiro é deles, é problema deles. Eles não vêm aqui, o petróleo é de nós. Então, o petróleo é de nós, na nossa cabeça, mudava radicalmente a estética do filme. Porque a gente queria um filme de maloqueiragem. A gente queria o filme das meninas maloqueiras. Quem é essas meninas maloqueiras que falam rápido, que tem um tempo assim, que são evangélicas e gostam de armas, que tem muitos namorados, tem muitas namoradas? Era essa maloqueiragem que a gente queria no filme. Era uma busca por uma certa gramática, que eu acho que é super difícil de achar. Mas é uma busca, pelo menos, que nós temos, assim, de pensar assim, o que seria, de fato, um filme maloqueiro? Não um filme intermediado pela noção de maloqueiragem. Não é um filme intermediado por uma ideia de periferia somente. Porque é muito fácil você fazer um simulacro da ideia de periferia. Hoje em dia, então, os truques de câmera, de montagem, os truques de lab, de Netflix, só tem isso. Isso é um simulacro perverso. A ideia é como que a gente poderia, então, trazer esse corpo maloqueiro para a cena que a maioria vai ficar... A esquerda, então, vai ficar muito puta com esse povo, assim, sabe? Assim. Porque, é óbvio, como lidar com essas pessoas? Como lidar com esse corpo de fato real que existe, que é uberizado, o looping proletariado, as pessoas que estão no cotidiano ali das disputas, em que toda essa relação de Bolsonaro e Lula é tudo imagem, é tudo uma imagem. Isso é muito foda, assim, porque sempre é uma imagem. Mais do que o cinema, os caras fazem imagem. Assim, mais do que nós, essas galera fazem imagem. Eles não vão explicar o que é o Bolsonaro. Eles vão pegar uma moto, colocar uma história, fazer um Instagram deles e botar essa câmera para andar. É muito foda, assim, você pensar, né? De como eles estão produzindo essas imagens, assim. E como a gente vai ter que lidar com essas imagens sem um tom necessariamente moralista, assim, sabe? Não sei, né? Já viajei para dizer um final, para fechar o que o Kleber disse, que eu achei super bonito, assim, para dizer assim, eu boto fé, Kleber, assim, que essa história de que pensando hoje em dia, né, com Joana também, com a gente lá, com várias pessoas com a gente, né? De que, no final, eu só quero contar sobre a Ceilândia. Só quero, falando especificamente daquilo que vocês, né, da proposta da retrospectiva, eu acho que tu falou assim, caiu uma ficha também que é esse. No final, eu quero contar uma história da Ceilândia e ficar velhinho na esquina ouvindo a história da Ceilândia. É isso, tá massa. Bebendo uma cerveja, tá super massa. Nada mais que isso, tá super massa. Pra mim é isso. Bom, Ceilândia, Mon Amour ou Brasília, I Love You Demais, fica em cartaz. Eu agradeço muito a presença de vocês e é uma honra receber a Dirley e Joana aqui no IMS. Muito obrigado. Incrível.